Eu não vi. Ó, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá acompanhando. Mais um Pi Podcast. Seja muito bem-vindo à nossa humilde salinha. Eu sou o Boyle e ao meu lado tenho ele, Peralta. Tô brincando. Eu me chamo Kevin, ao meu lado tá o Gu, apresentador junto comigo. E Gu, se possível, explica novamente o que é o Pi. Explico sim. Então o Pi é o nosso projeto, né? Papo do Irmão. Ele surgiu alguns anos atrás, por inspiração do Espírito Santo mesmo. E é um projeto onde a gente realmente vai se conectar com pessoas. E o nosso texto base do Pi, afinal o Pi é o número 3,1415, por aí vai, né? Nosso texto base é João 3,1415, que diz o quê? Como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também se levante, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, o nosso propósito é esse. Assim como Jesus falou isso na conversa com Nicodemos, a gente crê que o Papo do Irmão é uma ferramenta de Cristo para que a gente se levante nessa geração e faça ele conhecido. É isso aí. Muito bom. Hoje é um episódio bom, tá? Não, hoje tá forte, né? Eu vou falar a real, eu tava nervoso. Tipo, que eu conheço pouco, né? Eu ainda tô nervoso. Aí eu fiquei, cara, será-se? Mas eu gostaria de uma salva de palmas de todo mundo também, pela presença do nosso bispo Luiz. Pastor polaco, né, pastor? Desse jeito, irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Se sinta em casa e que possa ser uma prosa boa. Amém. Tamo junto. Amém? Pra mim é chorão, né, pastor? Você sempre será o chorão. Chorão. As pessoas devem me perguntar por que chorão, né? Por que, né, pastor? Quer que eu conte ou você conta? Pode contar, pastor. Bom dia a todos, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, né? Muito bom estar com vocês aqui. Tenho certeza que vai ser um papo bem agradável, Amém. né? E vamos crescer junto. O Gustavo, conheço ele... Não sei quantos anos você tinha naquela época, Gustavo, mas você era bebê, cara. Você devia... Desde o nascimento, né, pastor? Eu lembro da Bispa Lu grávida de você, mas Então assim, faz né, tempo. aquele tempo você devia ter uns 3, sei lá, 4 anos ou um pouquinho menos. E a gente estava num teatro, estava rolando um teatro, né? Um culto que era, não sei se não era Páscoa até, né? E o Bispo Nel estava fazendo Jesus, né? Como sempre, o Bispo Nel fazendo Jesus, né? E rolando lá aquele teatro maravilhoso. E o Gustavo desesperado, né? Desesperado, que estavam batendo no pai dele lá em cima do altar. E ele chorava. Gente, pensa naquela criança que atrapalhava o culto. Sabe aquela criança que atrapalha o culto? Quero que você fica olhando de lado assim. Você está com raiva. Cala a Era eu. boca, criança. Era o Gustavo, né? E aí começou a ficar chorão. E passou-se os anos e eu sempre chamo ele de chorão. Quando eu vejo ele, cara, ele tem um zoinho de chorão até hoje, né? Eu sempre chamo de chorão. Mas é uma forma carinhosa de chamar né, ele, pastor? né? É um amor que eu tenho, uma paixão que eu tenho por ele, pelo teu pai, pela tua família. Vocês são bênçãos nas nossas vidas. Amém, pastor. Tamo A gente junto. ama você. Bispo, é interessante, eu acho que a gente começar aprendendo ou escutando mais sobre quem que é o Luiz. Tipo, como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? O que passava na tua cabeça? Como você vivia? Que você se converteu não faz pouco tempo, né? Faz algum 22 anos. pouco tempinho aí. Eu queria como foi sua trajetória de vida até o exato momento que você quer o Jesus. Você decidiu ali que queria essa mudança de vida. Interessante. É uma pergunta interessante porque tem tudo a ver com o que eu vivo hoje, né? Então eu sou filho de... Meu pai já é falecido, né? Mas infelizmente meu pai sempre foi muito envolvido com as coisas erradas, com tráfico, com drogas, né? E eu cresci num ambiente. Sou o filho mais novo, sou o caçula de 3 irmãos, né? E o meu pai infelizmente sempre teve esse envolvimento. A minha família sempre teve esse envolvimento com coisas erradas, assim. E eu cresci nesse ambiente, né? Fui crescendo nesse ambiente, tal, ali. Por mais que tinha a minha mãe que tentava puxar a gente para ir para a igreja, né? Não evangélica, né? Para a igreja católica, mas, assim, era difícil concorrer com tudo isso. E a minha família paterna sempre foi meio voltada para essas coisas, né? E eu fui crescendo, me envolvendo e fazendo e querendo ser aceito também ali pelos primos mais velhos, que sou uma geração mais nova, né? E fui me envolvendo com essas coisas, acabei me envolvendo com coisas pesadas, né? E na época na época da ignorância, você não entendia nada, você achava que aquilo ali era normal para a tua vida, né? Então, nas escolas, nos colégios que eu estudei, a gente tinha, entre aspas, uma fama, né?
O filho, ele é filho dele, é primo daquele, não mexa com ele. Ser aceito de alguma forma. Então, tipo assim, a gente tinha aquela coisa assim, tipo, que a gente era os virados, eram os caras assim que eram perigosos, entre aspas, dentro da região que morávamos aqui, né? Na região que morávamos, né? Então, assim, tinha momentos que era bom, que era temido, mas também tinha momentos que a gente não era aceito. Eu não tinha amigos assim mesmo, amigos verdadeiros. Os amigos que eu tinha eram por interesse, por aquilo que a minha família era, né? Ou por aquilo que a gente estava se tornando. E eu fui me tornando, né? Filho caçula, meu irmão mais velho já traficante, o outro já envolvido com roubo de carga, roubo de carro, e a gente vai para cá, vai para lá, fazendo algumas coisas. E foi assim. Daí para ser aceito, né, para não ficar excluído, eu acabei me envolvendo com entorpecente, com cocaína, com que maconha. idade tinha mais ou menos? 12, 13, 14 anos eu já estava usando muito isso já, sabe? Infelizmente é uma coisa que foi muito cedo, né? Eu lembro que por o meu pai ter essa vida difícil, a minha mãe sempre estava tentando ajudar ele. Leva para uma clínica de recuperação aqui, leva para outra coisa ali, tem que levar ele lá. E a gente morava no quintal da casa da minha avó. Minha avó morava na casa da frente, a gente morava na casa dos fundos. Então, pela lógica, quando a minha mãe e meu pai saíam, minha avó cuidava da gente. Mas isso era um senhor e senhora. A gente dava um balão neles ali, pulava o muro e ia para a rua. Então, a gente cresceu solto. A gente não teve assim essa ligação de pai e de mãe. Porque minha mãe estava sempre correndo, ou trabalhando, ou tentando ajudar o meu pai a sair dessa vida. E a gente foi crescendo assim, foi crescendo, foi se envolvendo. Eu lembro que eu tinha 9 anos e o meu tio foi me buscar dentro do Mustache, que era uma casa de... Vocês não devem saber o que é isso, né? Não é 1250, Mustache, né? Entende? Aqui no Bacaxiri. Já ouviu falar, Kevin? Acho que ele não foi nessa época aí, né? Mas eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, imagine, uma criança, né? Hoje o meu filho mais novo tem 7 anos. Eu com 9 anos estava dentro de uma casa de show, né? Ali... Por quê? Porque eu não tinha quem me cuidasse. Entre aspas, eu estava solto. E isso nos gerou uma certa liberdade. Fui crescendo assim, né? Com 11, com 12, com 13 anos, eu estava envolvidíssimo. Aí me envolvi com torcida organizada, né? Me envolvi com Que time, só para saber? Cara, eu preciso dizer isso para você. O melhor time do Paraná, o melhor time, cara, do Sul, né, cara? É Furacão, é claro, com certeza é Furacão, né, irmão? Finalizamos por hoje. Isso. Pastor, agora nós temos 2 horas de conversa, só nisso aí. Vamos falar do Furacão, irmão, né? Até porque não tem outro time do Paraná, né, irmão? Só tem Furacão, o resto não existe, né, irmão? Malemar o Paraná, que daí... Os caras falam de Alto da Glória, mas aqui é o sangue do Cordeiro, o sangue vermelho que passou por cima do pecado e é vencedor. E o nome é Furacão. Né? É isso aí. Porque Jesus destrói. Passa como um furacão na tua vida, até destrói tudo. Não tem uma música que fala? Tô brincando. Desculpa. Então, gente, eu fui me envolvendo com isso também, com torcida organizada, com um jogo aqui, tanto em Curitiba como em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E, cara, foi ficando cada vez, como diz a Bíblia, um abismo chama um outro abismo. Fui me envolvendo, foi ficando um troço mais pesado a cada dia. Eu lembro que a gente ia para o litoral do Paraná aqui, né? Época de feriados, assim, né? Que nem 7 de setembro, Carnaval. E a gente estava numa casa... Na verdade, a gente não alugava a casa, a gente ia. A gente pegava uma sacolinha com algumas roupas e ia. Aonde que a gente dormia? A gente via uma casa vazia, a gente pulava, deitava. Ali e dormia. O banho tomava naqueles chuveiros que tinham de praia, né? Para tirar o sal do mar e tal. Era ali que tomava um banho. Tomava um banho de piscina ali. Outro dia chegava alguém denunciava, a gente ia para outra casa e assim... Aí a gente queria num show, né? Estamos aqui em Matinhos, Caiobá, queremos para Guaratuba. A gente roubava um carro. A gente entrava, via um carro, roubava, fazia ligação direta, ia, chegava lá, largava o carro, curtia, na volta, vamos roubar mais um, roubava mais um, né? Pegava ali, roubava alguém na rua. Então, assim, isso foi a minha infância, adolescência, né? Até que eu pudesse um dia... Eu lembro que era uma pressão muito grande, assim, sabe, dentro da gente, porque assim, a gente vivia assim sempre com alguma ameaça, né? Por exemplo, quando tinha jogo, a gente ia num jogo, a gente estava sempre ameaçado por ser da torcida dos fanáticos, né? Com a outra que não era um time que não era parceiro. Por exemplo, você pega o Atlético, é parceiro do Cruzeiro, como o Curitiba é parceiro do Atlético Mineiro. Então, quando tinha um jogo de um time que era parceiro do time rival, nossa, a gente via uma pressão na cidade, porque os caras eles vinham para tentar matar a gente mesmo. Eles iam na sede ali para tentar matar a gente mesmo, sabe? Então, era uma pressão muito grande nisso, né? E é assim, e automaticamente, por
ainda não ter o Espírito Santo, mas hoje entender que era o Espírito Santo já me alertando de algo. Eu não tinha aquela paz, assim, sabe? E o coração começava a ficar, a nossa vida começava a ficar assim, tipo, cara, não tá legal, tem alguma coisa de errado comigo, cara. Eu não quero ser assim. Preocupação o dia inteiro. Era assim, a escola, por exemplo, eu abandonei a escola, abandonei tudo, por quê? Porque se não fosse na escola, alguém poderia chegar na escola e pegar a gente. Entendi. Toda saída acabava a aula, batia o sinal, eu tinha que sair antes, porque se eu saísse no final, tinha alguém lá na porta querendo pegar a gente, sabe? E às vezes, quando eu estava com galera, eu não peitava. Ó, meus dentes quebrados até hoje aqui, de tanta porrada que levei em saída de escola. Então era só isso, a nossa vida era isso, resumia-se a isso. Então não tinha uma paz, você não tinha paz em casa, porque eu não tinha um pai. Tinha um pai, mas não tinha. Né? Tinha uma mãe, mas a minha mãe estava sempre correndo com o meu pai. Trabalhando, minha mãe sempre foi manicure, sempre trabalhando no salão aqui, outro aqui. E o meu pai estava bem uma semana, daqui a pouco ele estava, onde está o pai? O pai sumia, o pai vazava, aparecia cozido, bêbado, aparecia chapado em casa, batendo na gente. Madrugada eu acordava, às vezes, 3 horas da manhã, ele tirando a gente da cama, batendo na gente, pegando o revólver, dando tiro para cima, dentro de casa, a gente tinha que sair correndo para a vizinha se esconder, porque ele queria matar a gente. Então, tipo assim, foi uma infância, uma adolescência muito difícil. Então, isso foi gerando na gente uma revolta. Né? Tanto que os meus 2 irmãos, não sei se eles vão assistir isso, vão poder, mas assim, eu amo muito eles, né? Tenho um carinho imenso por eles. Eles tentaram ter uma caminhada com Cristo, tentam até hoje ter uma caminhada com Cristo, mas não conseguem se firmar. Por quê? Porque eles não conseguiram perdoar no passado quem foi meu pai, quem foi minha mãe, né? O que aconteceu com eles. Eles não conseguem se encontrar, eles não conseguem entender que eles são filhos de Deus. Né? Então, foi tudo isso, gerou tudo isso. Mas, como você perguntou, irmão, como é que foi? Como é que aconteceu isso? Aí, como eu comecei a me envolver, eu fui crescendo, cara, eu tinha 17 para 18 anos, eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com essa pessoa, e essa pessoa era uma pessoa que ela tinha conhecimento de igreja. Né? Ela era uma moça que estava desviada, mas ela tinha uma trajetória cristã evangélica muito grande. E aos poucos ela começou a me convidar para ir na igreja evangélica. Só que eu tinha uma tradição também, porque a minha avó, o Gustavo não vai lembrar, o Gustavo é novinho, mas a minha avó foi anos de uma igreja no Bairro Alto ali, e ela me levava, às vezes, na tarde da bênção, na 69, ali no Bairro Alto, né? E eu ia. Eu não entendia nada, mas eu ia, porque ela me prometia, se você for, você vai ganhar doce, vai ganhar sorvete. E eu ia, né? Eu ia lá. Aí lá eu conheci o Nel, Bispo Nel, lá eu conheci muitas pessoas, cara, muitas pessoas assim, sabe? De Deus, cara. Eu lembro que o Bispo Nel chegou a primeira vez, me deu um beijo no rosto. Falei, rapaz, que papo é esse? Que viagem é essa, né, cara? Mas, assim, eu conhecia algumas pessoas, eu entendia que existia um Deus, cara. Só que, assim, para mim era muito longe, o Deus dos evangélicos. Eu, entre aspas, era um católico, né? Sim. Mas, assim, tipo, de falar, eu não vivia nada dessa questão, né? E aí, aquilo foi mexendo comigo, essa moça começou a me levar, começou a me convidar, Aí foi quando eu fui no teatro, que eu encontrei o Gu lá, né, chorando lá, na igreja, no Templo das Águias, na igreja sede, lá embaixo, na Copel, lá, sabe? Quando começou, onde o vento levantou aquele imóvel lá, aquela vez lá, sabe? Então, ali eu comecei a ter um envolvimento, assim, aos poucos, cara, que legal esses caras. O que me chamava muita atenção, Kevin, né? Isso. Kevin, né? Me chamava muita atenção, cara, porque por eu ter essa vida louca, eu chegava na igreja, cara, e via aqueles caras cantando, jovens, cara, cantando. Por exemplo, tem uma canção que eu lembro que é antiguíssima, né? Vocês nem eram nascidos ainda quando cantavam. Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá. E eles cantavam aquela música e vibravam. Eu falei, mas cara, que loucura. Uma coisa que acontece no estádio, acontece aqui, só que... Pois é. Toda uma torcida organizada diferente. Lá eu tava chapado, cara, no estádio pra ferver por um time de futebol que eu não conhecia o jogador, que ninguém me conhecia, que ninguém tava nem aí. Os caras, esses crentes que falavam que esses crentes eram chato, falavam que esses crentes, eles eram uns caras que, né, são uns carola, mas os caras estão fervendo a cabeça, estão felizes, os jovens felizes. Eu vi alegria neles, no rosto deles, né? Eu falei, cara, como é que esses caras são felizes assim, cara? Nossa. E eles pulando de alegria, sabe? E eu ficava ali, bem diferente. Cara, livres, né? Daí eu fui num retiro com eles lá naquela chácara aqui em Bocaiúva, Castelinho. Eu fui lá, o Bispo Nel me chamou para ir num retiro de jovens lá. Eu fui.
Eu fui lá e vi aqueles caras alegres, felizes, dançando, pulando. Os caras massa, tirando sarro um do outro. Falei, mas cara, os crentes são massa, cara. Eu falei, esses crentes são massa, cara. Eles não são esses caras chatos que falam que era aí, sabe? E aí fui, essa moça, ela me levava em algumas coisas, eu comecei a gostar. Eu ia num culto, ia num domingo, eu comecei no sábado. Eu falei, opa, cara, esse negócio aqui é legal, cara. Aí vamos aonde? Vamos comer uma pizza depois, vamos comer um lanche depois. Eu falei, cara, esses caras são legal, cara, esses caras são 10. E foi me envolvendo. Aí eu me lembro que dia da minha conversão, junho de 2002. Junho de 2002. Nossa. Eu lembro que o Atlético tinha sido campeão paranaense, campeão brasileiro, no final de 2001, né? Contra o São Caetano, né? E assim, a gente que era idólatra de times, né? Hoje a gente já é liberto de tudo isso aí, por mais que eu goste, mas eu não idolatro mais isso aí. Gosto de assistir quando dá, mas não deixo de fazer nada. Mas na época eu era fanático, total. Eu lembro que daí eu tinha um carro, e o Lucas lembra desse carro, eu tinha um Uno e tinha umas buzinas de Papaléguas, lembra, Leandro? E quando eu rodava com esse carro para cima e para baixo, cara, eu tampei ele de bandeira inteira do Atlético, assim, sabe? No capô, em cima, tal, sabe? E aí passou. O final do ano passou, mas pra gente, né, cara? Poxa, agora nós somos campeão brasileiro, né, cara? Né? Festa. E eu tava morando no bairro que eu tô morando ainda, né? No Tatuquara, lá. E com essa moça, né, cara? Eu namorava com ela, morava com ela, tava ali, né? E aí eu lembro que meu telefone tocou. E quando eu olhei assim, o meu tio me ligando. Falou, cara, onde você tá? Eu falei, tô chegando em casa, que era lá no bairro, né? Vem aqui na praça, aqui, na pracinha de areia, no campinho de areia, aqui nós estamos aqui. Meu tio tá aqui, cara, vou lá então, né? Quando eu virei, assim, imagina, a bandeira inteira no carro, assim, cara, bandeira, sabe, bem louco, né? Apertando buzina e hino do Atlético no carro, assim, camisa do fanático, assim, né? Bem louco, fumando um cigarro e tal. Eu entrei à direita, assim, que eu vi o meu tio, mas eu vi um caminhão, assim, sabe? Um caminhão de som na praça, assim, sabe? E uma galera de gente, uma galera jogando bola ali, sabe? Uma galera. Quando eu parei o carro, eu vi o apóstolo Sérgio, eu vi o bispo Nel, né? Eu vi o meu tio, eu vi um monte de irmãos, vi o pastor Cláudio, né? A pastora Kátia. Eu falei, eu conheço esse pessoal, porque eu me criei no bairro alto, eles estavam, cara, que legal esse povo aqui, cara. Os crentes. Os crentes estão aí, né, cara? Os xaropes estão aí, né, cara? Os xaropes estão tudo aí, essa cantarada aí, né? E eu parei o carro ali, cara. E eu sempre muito louco por futebol. Entrei já, dei um oi para eles ali, mas os pés estavam jogando bola. Já comecei a jogar bola com eles ali já, ele tava correndo ali e tal, né? Sempre muito envolvido com esse esporte, né? Aí começou ali, né, cara? Era uma banda chamada Opus Dei. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma banda gauchesca chamada Opus. Depois dá um Google aí. Dá um Google aí, né? Opus Dei. E aí os caras começaram a cantar umas músicas gauchescas. Eu falei, nossa, olha os crentes, cara, escutam forró, cara. Os caras escutam forró, que legal, né, cara? E eu jogando bola, cara. Eu jogando bola e tal. Aí passou o momento do louvor, né? Que hoje eu entendo que era o momento do louvor, mas na época eu não sabia o que era isso. O pastor Sérgio, o apóstolo Sérgio, eu conheci ele como pastor Sérgio, porque a minha mãe estudou com ele no Madalena Sofia, no bairro Alto. Eu tinha um carinho por ele, uma pessoa muito boa. Tinha uma referência do pastor Sérgio como aquela pessoa que ajuda os humildes, né? E ele subiu e ele começou a falar da palavra de Deus, né? E eu jogando bola, mas, cara, escutando. Aqui, né, cara? Ali. Aí eu nunca vou esquecer, Lucas capítulo 15. Ele abriu, quero falar com você sobre Lucas capítulo 15. E aí ele começou a falar, e ele começava a falar assim, cara, esse é um filho, ele abandonou tudo, abandonou sua casa, abandonou seu pai, abandonou tudo que ele tinha, abandonou tudo e foi viver uma vida longínqua, tal. Eu falei, cara, que pilantragem dos caras contando a minha vida pro pastor. Porque eu morava no bairro Alto, abandonei os meus pais. Falei, quem que é o cagueta, cara? Pra que o pastor tá falando de mim em cima do caminhão ali, cara? Sacanagem. Aí eu parei, irmão. Né, cara? Daí eu falei, dá um tempinho aí. Parei e fiquei escutando ele falar. Porque você saiu da casa dos teus pais, o filho pródigo foi isso também, abandonou os teus pais e foi viver a sua vida, tal. Eu falei, cara, mas é eu isso aí, cara. Esse cara sou eu. Eu abandonei meus pais lá no bairro Alto e vim morar com a minha namorada agora aqui, mas eu senti uma falta do meu pai e da minha mãe, por mais que eles não tinham me amado como eu achava que deveria ser o amor deles. Existia ainda. Eu comecei a falar que essa palavra é eu, cara, esse cara sou eu. Mas Jesus, ele ama você, ele tem um projeto, tem um propósito na tua vida. Aquilo começou a me arrepiar. Falei, cara, isso aí é comigo, cara. Esse negócio sou eu.
E dentro de mim, alguma coisa começou assim, vai, eu quero chamar você aqui à frente. Só faltava falar teu nome. Só faltou falar Luiz Augusto, só faltou. Quero chamar você aqui, você que vem aqui à frente hoje. Hoje você tem que tomar uma postura, você tem que tomar uma decisão por Jesus na tua vida. Cara, eu entendo que é o Espírito Santo hoje. Na época eu não entendi. Mas aquela força foi me levando, assim, ó. E quando eu percebi, eu estava de frente daquele caminhão, chorando, com as minhas mãos rendidas, assim. Aí o Bispo Nel, o pastor Cláudio, meu tio, todo mundo... e não sei o quê, fizeram oração comigo ali, agora você é crente. Eu, quê? Agora você é crente, cara. Eu falei, o quê? Não, cara, eu não sou crente, cara. Peraí. Não, só 7 canas diferentes. Eu sou do furacão, cara. Esse negócio aí, não. Resumindo, ali foi legal, comecei a me sentir melhor. Aí eles convidaram, à noite vai ter um culto lá na igreja, ali embaixo, ali e tal, né? No momento em que o pastor Cláudio ele e a pastora Cátia estavam assumindo a igreja da Vila Pompeia na época. Só que, aí, venha, vai lá no... Sabe? Olha como Deus usa a gente sem a gente perceber. Toda a galera do bairro, eu fiz umas 5, 6 viagens levando meninos para a igreja no sábado à noite. São bom, vou levar lá. Tô sentindo uma coisa diferente dentro de mim, eu vou lá. E comecei a levar a piazada lá. Um culto, teve teatro, grupo Unção, lembro. E aquilo começou a me... Cara, eu falei, esse negócio, tô gostando desse troço aí, cara. Será que eu sou crente mesmo agora, cara? Será que é... Dúvida. Aí eu lembro eu lembro do pastor, né, cara? Teve um pastor que era antes do o apóstolo, cara, você é um cara que vai ser influenciador. Olha o que você tá fazendo na vida das pessoas aí já. Eu, que, pastor? Eu? Não, pastor, não. Entende? Então ali começou. E ali começou a minha trajetória cristã. Entende? Ali eu conheci a Cristo. Aí eu lembro que isso foi em junho de 2002, eu lembro que no ano seguinte, começo de 2003, eu fui para Imita, fui fazer escola de teologia, e aí lá as coisas começaram a acontecer, as coisas foram acontecendo na minha vida e eu cheguei aqui. Aqui, né, pastor? E eu estou aqui hoje com vocês, Meu assim, Deus. sabe, vivendo esse propósito que Deus tem nas nossas vidas, né? Que interessante, né, pastor? Se envolveu completamente, né, se imergiu numa vida, né, totalmente perdida, mas daí quando veio para Cristo se imergiu totalmente numa vida para Cristo, né? Eu dizia isso no início da conversão, cara, da mesma forma que eu fui intenso, meu Deus, para Satanás, eu serei mais intenso para o reino, cara. Isso é muito precioso. Todas as pessoas que eu levei pro inferno, né? Pessoas que eu tirei, sim, que eu ofereci droga, que eu levei para roubo, para torcida organizada, para roubo de carga, para um monte de coisa arada, assim, eu falei, não, eu tenho que fazer mais. Meu Deus, para esse Deus que mudou minha vida, salvou minha vida, eu tenho que fazer mais. Então lá, eu falei, eu não posso ser... Eu entendi que o reino era pela força, que era tomado pela força. Eu falei, eu não posso ser um gatinho, eu tenho que ser um leão, eu tenho que conquistar, eu tenho que me envolver. Não pode ser, eu vou me doar só pela metade. Não, eu vou me doar 100% para isso. Mas Deus, ele tem o seu tempo, tem o seu processo. Né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Ele vai preparando, porque Deus não levanta meninos, Deus levanta homens. Né? Então, tamo aí, gente. Nossa, pastor, que... cara, doideira isso. Não, o testemunho já valeu tudo, já. Eu chorei, pastor. Glória a Deus, E eu não choro fácil. Mas não choro fácil. Mas é muito doido pensar, tipo, em ser intenso, que é algo que a gente tá falando, tipo, muito ultimamente. Tipo, não importa se você viveu isso antes da conversão. Porque você falou, quero mais do que eu já vivi, eu quero mais aqui com Deus. E, tipo, você tinha que idade mais ou menos quando começou essa mudança? Eu tinha 17 para 18 anos. Nossa, bem piazão, início de tudo. Era o momento da decisão minha, né? Eu lembro isso mesmo. Era o meu momento ali que eu ou seria um homem sério de verdade, ou seria um bandido, um traficante. Eu ia seguir aquela vida, aquela caminhada, sabe? Então Deus, ele me colocou essa proposta, que é o livre-arbítrio, né? Sim. Eu poderia muito bem aceitar, e graças a Deus eu aceitei, mas eu poderia dizer, não, legal isso aí, mas não é pra mim, isso aí eu vou continuar levando a minha vida aqui, que eu tô levando hoje, com torcida, com a vida louca que eu tava vivendo ali, né? Aí eu não falei uma coisa legal, a pessoa que Deus usou para me batizar nas águas foi a pastora Cátia. A pastora Cátia e o pastor Cláudio, eles ficaram 3 meses lá como pastores, eles assumiram a igreja, ficaram 3 meses lá no bairro, e a única pessoa que aceitou Jesus e a pessoa que se batizaram nas águas fui eu.
Então, o propósito é que eles foram para lá, para viver 3 meses lá, foi para ganhar eu para Jesus. Meu Então, Deus do céu. Isso é o Isso que é eu muito tava legal. pensando ontem. Eu tava conversando com o Lucas, ele explicando, né, que tipo, foi o processo dos pais dele assumir a igreja e tudo mais, você se converteu. Eu fiquei pensando, tipo, exatamente nisso. Falei, cara, o pastor Cláudio e o pastor Caio são, tipo, umas pessoas muito gente boa, muito massa. E se o propósito deles foi apenas batizar o Luiz, tá ótimo. Hoje em dia, tipo, eu acho que olhar e ver, cara, esse piá que começou a se tornar, tipo, um bispo, um homem, tipo, muito de Deus. Glória a Deus. Tipo, deve ser uma... Para eles deve ter assim, uma importância muito Deve grande, né? mesmo. Tenho certeza disso, sabe, cara? Que eu tenho certeza que eles têm isso. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida deles, pela família deles, né? Eu sou muito grato por viver isso com eles, né? Por mais que tenha sido lá 3 meses, mas o pastor Cláudio foi meu primeiro pastor. Ele me colocava dentro da casa dele, na sala dele, me discipulava, me explicava. Eu vim com tradição católica e eu falava algumas coisas, tipo, senhora, alguma coisa. Ele, cara, vamos mudar para meu Deus, né? Ele me ensinou coisas que até hoje eu lembro, assim, e falo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então eu tenho essa reverência por eles, esse carinho, essa gratidão por tudo que eles fizeram na minha vida. E onde Deus me levar, eu nunca vou esquecer disso, entende? Nunca vou esquecer desse momento que eu vivi com eles, com o Bispo Nel, né? com coisas que a gente viveu na liderança de jovens junto, né? Ele me discipulando, me acompanhando, sabe? Eu sou muito grato a tudo isso que Deus fez, sabe? Muito. E da forma que você, tipo, era bem... Tipo, influenciava bastante pessoas para outro lado. Quando, tipo, tá, me converti, beleza, agora eu quero seguir uma vida com Cristo. Eu não sei se existia TEDx naquela época lá. Algum Não, tipo tinha, assim, ou curso tinha, de jovens. tinha. Tanto que o pastor Cláudio já me deu a liderança de jovens. No sábado seguinte, eu me converti num sábado, eu já era líder de jovens. Né? Ia ter um encontrão de jovens aqui na sede, só que a sede era lá na Copel, lá, né? Na Copel, lá, né? E eu lembro que eu mandei fazer umas camisas azuis com o Ministério de Jovens aqui assim, certinho, sabe? Eram 5, 6 jovens assim, né? Que era o meu cunhado lá, a moça que eu namorava, o irmão dela, o pessoal lá. Mas eu já até o uniforme já tinha, então já... o meu foco sempre foi o culto de sábado. O meu foco, eu trabalhei... o meu ministério cresceu trabalhando com jovens. Eu sempre focava no jovem. A minha vida era resgatar o jovem. Por quê? Porque eu era esse jovem e falei, cara, é o que eu estou vivendo hoje. Eu quero que esses caras vivam também. Eu quero que eles tenham esse encontro que mude a vida deles. Porque eu não sou o escolhido. Isso que eu estou recebendo é para todos. Esse evangelho é para todos, cara. Eu queria compartilhar isso com os meus amigos, né, que eram, cara, da Fanáticos, né? Eu falei, cara, você precisa conhecer. E muitos, graças a Deus, muitos, cara, hoje estão vivendo uma vida maravilhosa com Cristo hoje, que lá atrás eu falei de Jesus, né? Nem se converteram no Templo das Águias, mas se converteram em outros ministérios, gente da Bola de Neve, gente da Batista, gente da Quadrangular, que hoje são homens de Deus. Tem pastores amigos meus que são pastores hoje no litoral, pela Bola de Neve, cara, homens de Deus, que são pessoas assim que estão fazendo a diferença aí, que eu tive a condição de poder pregar para eles, levar o evangelho para eles, assim, sabe? Que gostoso. Então, é maravilhoso, é algo assim que é recompensador você ver alguém se rendendo a Cristo, assim, daquela vida de pecado, assim, falei, cara, que legal, sabe? Então, Mudar top. mesmo, né, pastor? É maravilhoso, maravilhoso. Antes de continuar, só um aviso. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo que queira falar pro bispo, fica à vontade. Tem uma caixinha de perguntas, acho que no Instagram, né? Que tá aberta lá para tirar alguma dúvida, algo do tipo assim, ou alguma experiência que teve contigo para contar, tipo nessa doideira que você passou. É só para avisar mesmo. Desculpa estar cortando, mas vamos continuar que tá. E se vier pergunta difícil, a gente não vai fazer. É verdade, avisando já. tem que ser Se fácil. tiver pergunta muito complicada, assim. Mas, voltando. Algo que tipo, a gente está muito inserido com os jovens. Tipo, eu e você, a gente tenta de alguma forma conseguir alcançar os jovens do nosso jeitinho, que é, tipo, a gente tem essa possibilidade de fazer essa troca de ideia e tentar alcançar algum jovem. Na tua época, era um rádio, eu acho que... Como que conseguia era chegar assim, nessas Sinal de pessoas? fumaça. Eu lembro assim que, por eu ter o envolvimento do passado, eu gosto muito do reggae. Gosto muito da pegada do reggae, assim, sabe? E como eu vim disso, do mundo, né? Dessa questão de Bob Marley, do passado, tal, eu tentava assim lembrar como é que eu posso inserir. Eu procurei bandas cristãs que tivessem essa pegada.
E aí eu lembro que a gente começou a tentar trazer as pessoas para a igreja através disso. Então, tinha estratégias que a gente tinha que fazer. Claro que hoje nós temos mais possibilidades. Hoje tem ferramentas maravilhosas. Isso aqui é uma ferramenta que a gente não tinha naquela época, né? A internet, essa coisa arada, a rede social, o telefone, né? Um negócio maravilhoso, né? E aí eu lembro que a gente tinha que fazer, cara, como você falou, um sinal de fumaça. Eu lembro que a gente fazia faixas, colocava nos terminais de ônibus, a gente colocava no trilho do trem, assim, cara, vai ter um evento tal, sabe? Aí você tinha que estar sempre trazendo uma estratégia para trazer um jovem para a igreja. Eu tive muito êxito, assim, sabe? Deus ele foi muito bom comigo, assim, né? Até o apóstolo sempre me chamou de homem de multidão, né? Sempre onde eu arrastava essas multidões para a glória dele, não tem honra e glória minha nenhuma, né? E as pessoas, eles vinham, a gente marcava um evento, vai ter um evento no ginásio lá, eles vinham, claro, por curiosidade. Alguns vinham ali, olhavam e iam embora. Alguns ficavam, alguns se rendiam a Cristo e alguns estão caminhando com Cristo até hoje. Mas não era algo fácil. Fazer um evento para atrair o jovem, você tinha que ter sempre como é que fala? Igual a criança, né, cara? Você vir aqui, você vai ganhar um pirulito. Um atrativo. Um atrativo. Tem que ter um atrativo. Até hoje tem que ter. Mas assim, naquela época era mais complicado, porque não tinha essa facilidade da rede social. Era da raça mesmo, né? Você tinha que ir no bater palma, você tinha que entregar o folhetinho, explicar para a pessoa. Eu lembro dos nossos evangelismos de rua. O evento era no sábado à tarde, sábado à noite. A gente passava a semana toda evangelizando. No sábado à tarde, juntava a galera para poder ir e pregar, e chamar eles para vir, cara. Mas o que vai ter lá? Cara, vai ter pipoca, vai ter doce, vai ter alguma coisa. Vai ter o cara que canta rap, o cara que canta isso aqui. Vai ter umas motos que empinam. Tudo dependendo do lugar, galera, da tribo que a gente ia, assim, sabe? Então, era assim. E eu vejo assim que hoje, com a maturidade que a gente tem, eu vejo assim que isso faz parte e necessita fazer ainda. Você tem que ter um atrativo. Mas não existe outra coisa mais influente no meio da igreja que o Espírito Santo. Amém. Não existe. A gente pensa que a gente é influente, a gente pensa que essa situação aqui, essa estratégia vai ser boa, e não estou dizendo que não tenha que usar. Sim. A gente tem que usar aquilo que Deus, as ferramentas que Deus nos dá e os talentos que Deus nos dá. Mas tem uma coisa que atrai as pessoas, é a presença. Amém. É a presença, é o poder do Espírito Santo, cara. Quer ter um ministério de jovens forte, cara? Busque mesmo. Busque. Porque ele vai trazer. Vai chegar um momento que tem um livro do Tommy T. que fala sobre os caçadores de Deus. Não sei se vocês já leram esse livro, né? Com certeza. Ele fala, tem um momento lá que ele vai pregar numa igreja. Ele começa a pregar, e aí no culto da manhã, e aí o pastor pede para ele pregar depois no culto das 9, no culto do meio-dia, e as pessoas não saíam, as pessoas não queriam. Estava começando outro culto, e as pessoas do culto das 9 estavam ali ainda. E aí ele percebeu que havia um avivamento, ele venha domingo que vem, ele veio domingo que vem, e no livro fala que as pessoas ao redor, as pessoas estavam nos comércios, os caminhoneiros, os caras abandonavam, eles começavam a confessar pecado um para o outro, porque havia um avivamento. Então, assim, não tem nada, a estratégia mais forte para o evangelismo que seja o poder do Espírito Santo, o poder da presença de Deus que constrange, que como diz a palavra em Atos, né, o coração das pessoas ficam compungidos. Né? O cara chega a confessar, cara, eu fiz tal coisa, sabe? Então, eu creio que seja uma estratégia maravilhosa. Não era fácil, cara, mas eu nunca coloquei empecilho. Eu nunca deixei de fazer é difícil. Não, a gente sempre fez. Sempre foi, né, pastor? Em nome de Jesus, a gente sempre fazia. A Bíblia diz, né, que o reino é tomado à força, né? É isso aí, desse jeito. E, pastor, interessante agora, já pegar esse gancho que você começou a falar sobre evangelismo, né? E entrar no nosso tema mesmo, né? Que é o... nós entramos no tema ainda? Ainda não, essa foi a introdução. E o nosso tema, pastor, é a missão do cristão, né? E é o que Jesus deu para nós na grande comissão, né? Que é igual tá lá em Mateus 28, no versículo 18. E aproximando Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Glória a Deus. Então, pastor, nessa primeira parte, a gente escolheu você, pastor, justamente por isso. E a missão do cristão que a gente quer conversar com você é o ID, né? O evangelismo.
E às vezes a gente subentende o ide por todas as nações, né? Ide por todos os lugares do mundo. O pastor está indo para Portugal agora, né? Estamos indo. E a gente às vezes entende o id só como realmente sair do nosso país, né? Mas o id não é isso. O id é sair da própria casa, né, pastor? Sair do nosso portão, ir para a rua, ir para o vizinho. O id é realmente pregar o evangelho para toda criatura, né? É verdade. Então, pastor, pedi para você falar um pouco como realmente começou esse id na tua vida. Porque você é evangelista nato, né, pastor? Grande evangelista. Eu creio que sim. Creio que seja essa a minha pegada mesmo. Essa é a tua pegada, pastor. E pedi para você falar um pouquinho como foi esse id, iniciando a partir da conversão, o pastor falou que, né? Como uma pessoa influenciadora para Cristo e chegando hoje, pastor, indo para Portugal. Nesse momento. Gente, é muita coisa. Eu vou tentar resumir para vocês, né, para até não ficar tão longo aqui. E né, pastor, fale quanto quiser. Assim, para mim isso eu falo com muito alegria, assim, sabe? Porque assim, é a minha vida. Eu completei 40 anos agora no mês de fevereiro, por mais que eu sei que não pareça, né, irmão? Não sei que você achou que eu tava com 65, né? Achei que era 22. 22. Não pode mentir que é pecado, irmãos. Não pode mentir. Não vai na deles, não vai na deles. Não. Mas para mim, assim, eu penso assim que, cara, é um negócio maravilhoso. Eu não entendia no início, eu até ouvi uma mensagem esses dias que o pastor falava assim, cara, é inadmissível você ter tanto tempo de conversão, você não entender, não saber qual é o teu chamado. E eu, no início da conversão, já perguntava para Deus, para que o Senhor me chamou? Eu quero saber, Deus, eu quero acertar, Deus, eu não quero ficar rodando por aí para depois descobrir o que é, depois lá que já estiver velho. Não, eu quero fazer já com exatidão. E é o que você falou, eu sempre fui entendendo que a minha pegada sempre foi evangelística. Eu sempre tive esse lado, essa facilidade, né? Por mais de ser curitibano, e o curitibano tem uma fama de ser fechado. Olha a minha cabecinha de baiano, cara. Eu sou neto. Quem concorre comigo é os irmãozinhos ali, que são do Ceará ali, né? Peguei eles agora, né, cara? Eles não estavam esperando. Eles não esperavam isso agora, né, cara? Os irmãozinhos ali que são concorrentes meu ali, né? Mas olha a minha cabeça. Eu sou neto de baiano, cara, né? Por parte paterna. E sou neto de mineiro por parte materna. Então, é uma mistura. Nossa. Baiano com mineiro, cara. Virou essa coisinha. Dá um tempero aí, porque você não tem noção. Oh, gente, my God, né? Virou essa coisinha linda aqui, nesse baianinho aqui, né? Então, eu sempre tive essa facilidade de conversar. Minha esposa fala pra mim assim, cara, onde você vai para ser? Você conhece todo mundo? Prefeito. Ela falou assim, nossa, você tem o dom de tanto que tentaram colocar eu na vida política. Eu falei, não, Deus não me chamou pra política, Deus me chamou para influenciar em outra área. Essa área não é comigo. Tentaram de tudo, conselheiro tutelar, vereador, não sei o que lá, de bairro lá. Colocar alguma coisa. Não, porque por causa monitor do bairro. Isso, na sala, eu era sempre o monitor da sala de aula. Eu era o cara que falava lá, como é que fala, orador, né, da sala, eu que tinha que ir lá. Quando eles queriam alguma coisa para professora, para diretora, eu tinha que ir lá representar a sala, sabe? Então eu sempre tive essa facilidade de conversar. E através disso eu percebi que Deus queria me usar nessa área. Falei, Deus, é nessa área eu moro. Então, assim, para mim, eu não vejo dificuldade alguma em entrar num ônibus, como o Bispo Nel sempre fez isso, sempre ele conta esse testemunho também, né? Então, ele pegava o capelão do Atuba, ele ia daqui até a casa dele sempre pregando dentro do ônibus. Eu também não tenho dificuldade nenhuma. Foi criado um ministério chamado Blitz, lá no Tatuquara, que é evangelismo de rua mesmo, nos ônibus, nos hospitais, né? E eu sempre ia com eles, cara, eu gosto de sair dentro do ônibus. Hoje os caras estão tentando barrar a gente aí, né? Ah, não pode falar isso aqui, tal. Eu falei, cara, não posso vender balinha dentro do ônibus, né? Isso eu entendo que não comércio dentro do ônibus, mas falar da palavra de Deus, cara, eu vou até o final. Né? Então, eu sempre tive essa facilidade, eu gosto disso, né? Então, aonde eu vou, eu prego assim, sabe? Eu não tenho aquele medo, né? Então, desde o início, de 2002, quando eu aceitei a Jesus lá no Tatuquara, naquela praça ali, eu fui desenvolvendo isso. Aonde que eu pregava? Aonde eu estava inserido. Estou inserido na faculdade, estou inserido no trabalho. Então, eu lembro que as primeiras pessoas... Eu trabalhava no Fórum Civil, ali perto do Shopping Miller, né? Ali no cartório, ali, Civil ali.
Cara, a todos, inclusive os juízes de direito, os escrivãos, todos eu pregava evangelho para eles, todos, cara, sabe? A hora do almoço, cara, assim, para mim era a minha missão. Minha missão era isso aí. Eu chegava, quando dava na hora do almoço pros caras, cara, a gente comendo ali, eu começava, cara. Melhor momento. Cara, muito forte. Cara, começava a pregar o evangelho pros caras. Tinha uns que levantavam, queriam, sou católico, eu sou isso aqui, já tenho minha religião. Eu falei, não tô falando de religião pra você, tô falando de salvação, de mudança de vida. Toma, o cara já tomava na cara. Tô falando pra você de um estilo de vida diferenciado, longe do pecado e tal. E começava. Agora eu vou almoçar no shopping ali então. Chegava lá, cara, no shopping ali, começava a falar com os caras, começava a falar, neto de baiano, falo alto, né, cara, né? E uns começavam a escutar, e alguns começavam a se interessar. Chega aí, mano, chega aí, vamos conversar aqui, cara. Sempre, cara, sempre com a minha guerreira. Hoje eu ganhei uma nova, mas eu tenho uma que ela é igual a do Bispo Nel, assim, né? Você chega. Lembrando que a Bíblia que o Gustavo tá do anel, tá bom? Não, eu conheço essa Biblinha faz anos, eu conheço, né? Aí eu lembro que as páginas dela chegavam a cair, assim, eu tinha que colar com durex, cara, porque é aquela Biblinha guerreira que a gente sempre teve, né? Aonde eu ia, eu sempre estava carregando a minha Bíblia ali. Aonde? Não interessava. Nunca tive dificuldade com isso. Nunca foi assim, nossa, cara, você vai pregar aqui? Não, cara. Entende? Eu tô andando na rua, cara. Eu preciso falar de Jesus pro cara. Eu fui cortar o cabelo esses dias, cara, né? Aí o cara começou ali a reclamar da vida, cara. Eu falei, o Espírito Santo fala para ele, do meu amor para ele. Meu Deus, mas aqui, lotada a barbearia. Ele, ué, o que aconteceu com você? Manda ver. Eu, falei, cara, como é que tá a tua vida com Deus? E ele, vida com Deus tá legal. Tá falando, mas não, tô falando de vida com Deus de verdade, cara. Aí, cara, o cara é desviado. O nome do cara é Josué. Falei, irmão do céu, cara. Profético, você ligou. Cara, e eu tava lá na praia ainda, né, cara? Daí eu falei assim, cara, eu não sei se aqui tem uma igreja boa, mas procure um lugar e mantenha uma vida com Cristo. Então eu não tenho dificuldade. Então sempre foi assim, muito, muito fácil. Para alguns falar que é fácil falar de Jesus, né? Tem gente, cara, eu não fui chamado para isso, não. Eu falei, todos nós somos chamados. Sim. Mateus, a grande comissão é para todos, não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o líder. Né? É para todos. Todos nós temos essa incumbência de levar o evangelho para as pessoas. Mas entendemos os 5 ministérios que existe um evangelista. Né? E eu entendo que esse é o meu dom. Uma pessoa já com essa facilidade. Isso. Mas você não tem o dom pastoral? Creio que tem. Eu peguei esse dom por exercer o pastoreio. Entende? Por estar exercendo o pastoreio. Mas o que queima no meu coração é poder levar a mensagem de Cristo para as pessoas aonde for. Em casa, na rua, dentro do elevador, dentro do ônibus, sabe? Na praça, aonde for. Para a multidão, ou para pequenas pessoas. Né? Para mim não importa. Não interessa se tiver uma pessoa ouvindo ali para mim, cara, e que eu perceba que ela está dando atenção para isso, eu vou pregar para essa pessoa, sabe? E aí foi. E a gente foi caminhando, cara, foi pegando, aí fui para a Imita, né? Foi me capacitando mais, foi me preparando para essa vida cristã. Eu entendia que existia um propósito, mas eu não sabia qual era. Eu estava ali, eu fui para a Imita porque, cara, a paixão por Jesus era tão grande que eu falei, cara, eu quero estar mais próximo. Sim. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer mais. Porque, cara, eu não tinha conhecimento da Bíblia. A Bíblia eu conhecia só quando a minha mãe falava alguma coisa ou quando eu ia na missa. Entende? Eles lia lá uma... Ó Senhor, nosso Deus... Desculpa. Opa, estou derrubando aqui, sabe? Eu não entendia muita coisa. Agora eu quero ter oportunidade. Eu quero ter a oportunidade de conhecer essa Bíblia realmente, sabe? E aí eu comecei a me interessar, fui me envolvendo no trabalho, onde eu estava sempre pregando, minha família. E aí houve um choque, né? Por quê? Porque minha família... Eles sempre me viam daquele jeito, o doido, o virado, o cara, isso aqui. E como eles também daquele jeito, tipo assim, aí do nada, agora tá dando uma de santinho agora. Então, tipo assim, teve aquele choque, assim, sabe? Até as pessoas perceberem. Quando Saulo se converte, Atos capítulo 9, né? Quando Saulo se converte, se torna Paulo ali, e ele começa a pregar, os próprios irmãos, né? Querem matar ele, né? Ele tem que fugir para não ser morto. O perseguidor é perseguido. Isso, é isso mesmo, sabe? Eu percebi assim que eu estava sendo perseguido pelas pessoas, porque eles não acreditavam na minha conversão. Eles acharam que eu estava com algum BO. Esse cara está com algum BO na polícia e ele está se dando de crente agora, né? Tá usando... Né? E eu falei, cara, eu fui lendo, a árvore se conhece pelos frutos. Eu falei, não tem que estar tentando me defender, deixa acontecer, deixa o tempo mostrar. E fui. Continuei, meu Deus do céu. Continuei pregando o evangelho para eles, mesmo eles não querendo, sabe? Tive muito atrito, né, em casa, porque a minha mãe era né, muito católica, daí, tipo,
Por mais que ela estava gostando dessa nova vida minha, pô, agora ele é um cara que ele está em casa, agora ele é um cara que está diferente, né? Eu não tenho que cair na escola toda hora defender ele de alguma coisa, eu não tenho que tirar preocupado que se ele está vivo ou está morto, né, tal. E as coisas começaram a caminhar, só que daí tinha atrito ideológico dentro de casa, porque ela tinha a cultura dela, que ela cresceu. Né? Ela cresceu com aquela mentalidade do catolicismo. Agora eu tinha... Sim. Como é que o filho, como é que um se torna agora um evangélico? Né? E aí começa a querer pregar. E assim, eu sou sanguíneo. Eu quero impor, cara. Você vai aceitar sim, entende? Você vai, eu tô falando que é certo, que isso aqui é verdade, e é verdade. E aí ela, não, as coisas não são assim, não é porque você é crente agora que eu tenho que ser. Aí, não, mas você tem que ser porque você vai pro inferno, você não pode adorar a imagem, mãe. Eu convicto ali do que eu tava falando. E aí meus irmãos, Pia, vai com calma, as coisas não é bem assim. Claro que é assim, e você vai pro inferno também, bem louco, cara. Então, Fanático. Fanático. Eu larguei o fanático do Atlético para se tornar. Daí o Espírito Santo foi me falando, cara, não é por força. Não é por força. Entende? Continue falando, mas deixa que eu ajo, deixa que eu trabalho. E aí, por discipulado, por pessoas, cara, não entra em confronto assim, calma, as coisas vão acontecer. Perde a possibilidade muito fácil. Isso, eu percebi que em vez de eu estar fazendo uma coisa boa, eu estava atrapalhando o agir de Deus. Porque a gente tem a mania de querer ajudar Deus, né? A obra é dele, cara. Ele só quer que a gente seja o vaso escolhido como Paulo foi escolhido. Sim. As coisas vão acontecer, só que aquele primeiro amor, aquela, né, incisivo ali, sabe? Naquele momento, aí eu falei, não, beleza. Aí eu comecei a dar aquela diminuída, mas assim, pregando o evangelho, dando testemunho, porque na verdade o maior testemunho nosso é a nossa vida, né? Nós somos um livro que alguém está lendo, né? As pessoas estão vendo o que nós estamos fazendo. E eles começaram a perceber que eu deixei de ser aquele cara promíscuo, aquele cara isso aqui. Eles viram em mim alguma coisa diferenciada. Sentadinho com tudo. Isso, entende? Eles viram a diferença na minha vida, cara. Eles começaram fruto, a ver. né, pastor? Cara, e eu me envolvi de cabeça, como você falou, cara. Eu fui intenso, sabe? Eu lembro que, na época, eu brinquei com vocês agora há pouco, mas a imita era segunda, quarta e sexta. Então eu não tinha tempo. Eu trabalhava o dia todo. Eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu saía do trabalho e ia direto para a imita, segunda, quarta e sexta. Terça-feira tinha culto de oração, cara. E eu não faltava um culto de oração de jeito nenhum, cara, sabe? Eu queria a presença, né? Aí, quinta-feira, noite dos vencedores, né? Tinha o culto noite dos vencedores, né? Na sexta-feira, eu saía da imita e eu tinha oração com os jovens, porque eu era o líder de jovens da igreja. Então, eu tinha, cara, 11 horas, 11h30, nós estamos lá. E a gente orava até as 2, 3 horas da manhã. Sábado de manhã eu estava em casa, dormindo. Eu queria descansar, né? Também. Daí eu dormia até o meio-dia, 1h, cara, acordava, comia alguma coisa, ia jogar vôlei com os jovens à tarde, no sábado. À noite o cultão de jovem, a gente ficava lá naquele cultão maravilhoso. Domingo pela manhã tinha o quê? Escola Bíblica Dominical. E eu estava lá, cara, eu era professor da Escola Bíblica Dominical, né? Domingo à tarde dava uma dormidinha de sono e domingo à noite tinha o quê? Culto da família, culto de celebração. Então a minha vida era a igreja. Minha vida era totalmente. Eu abandonei, eu quebrei as pontes, porque eu sabia que se eu ficasse com alguma coisa, cara, era muito forte o mundo lá fora. E é isso que às vezes os jovens não entendem. Eles querem negociar, só vou no culto. Cara, você vai no culto só no domingo, cara, esse troço é embaçado, cara. Entende? O cara não dá conta. Eu vou na célula, hoje nós temos uma célula que ajuda e tal. Cara, se envolva. Pelo menos no início, se envolva em tudo que tem. Porque, cara, se você não vai aguentar a pressão. A pressão é muito... O mundo ele vem com força. A estratégia do mundo vem para tentar derrubar, sabe? Então, gente, eu creio assim que foi isso. Desde então, eu vim com tudo. Aí, quando chegou, em 2007, apareceu a oportunidade de ser pastorear a igreja, né? Olha, estava na imita já, estava formado na imita certinho, me casei em 2005, né? Em 2005 eu me casei, e aí em 2007, um outro pastor que estava no Tatuquara, que é o querido pastor Adilson, né? Ele era o pastor lá, aí ele tinha um propósito em outra cidade, em Piraquara, e o apóstolo chegou em mim, é o seguinte, nós vamos fechar a igreja do Tatuquara lá, sabe? Mas foi lá que eu me converti. Foi lá que eu vivi meus primeiros momentos ali, que o pastor Cláudio e a pastora Cátia cuidaram de mim. Depois veio o pastor Adilson. Foi ali que eu criei raízes lá, amigos lá. E aí, em 2000, né, pastor? 2004, eu saí dali, saí do Tatuquara e vim para a sede, porque eu conheci a minha esposa hoje, né? Vim aqui para a sede, trabalhar junto com os jovens, com o Bispo Nel. Fiquei ali 2004, 2005, 2006. E aí, 2007, setembro de 2007, teve a proposta,
o pastor Adilson vai sair de lá e nós não temos ninguém para enviar. Se você não for para lá, nós vamos fechar a igreja. Aí me deu uma dor no coração. Falei, não, pastor. Onde eu não, comecei tudo ali, minha história lá. não posso deixar essa coisa acontecer. Daí falei com a minha esposa, amor, eu falei para você que aonde você fosse, eu estava junto com você. Meu Deus, isso é Tamo precioso. junto. A irmã pegou o manto ali agora? A irmã pegou. A irmã pegou ali. É bom que ela já escuta isso aí, né? Se não for assim, eu nem continuo, né, irmão? Eu peço, né? Então, assim, foi... ela falou, não, onde você for, eu tô junto com você. Meu Deus, que precioso. Eu tinha 24 anos, ela 22 anos, né? E vamos. Isso foi num domingo. Novinhos, né, pastor? Não, foi numa segunda-feira à noite. No domingo, o apóstolo estava me dando posse lá na igreja. Lá, sabe? Foi 7 de outubro de 2007, eu tomei posse lá na igreja, assim, sabe? Tomei lá, cara, posse lá e começamos ali, cara. Começamos ali e fomos. Era um lugar bem simples. O pastor Cláudio foi lá. Eu sei que ele deve estar me assistindo, né, pastorzão? Ele foi lá. Era um lugar, assim, eles compraram um terreno, cara. Compraram um terreno. Só que o terreno tinha uma dificuldade com um negócio de assinatura de inventário. Então não tinha água instalada, sabe? Era um lugar bem simples, assim. Eu lembro que a gente tinha que... não tinha um banheiro na igreja, era uma privada na frente, assim, a gente tinha que pegar um balde do vizinho do lado, quando se fosse no banheiro, para poder jogar ali, sabe? Aí o telhado chovia muito, o chão era aquele chão de batido, assim, sabe? Era um pozão, assim, sabe? Muito forte, sabe? E aí nós começamos ali, cara. Começamos ali, tinha 8 pessoas na igreja, entende? 8 pessoas entre eu, a minha esposa, a minha sogra, meu irmão e minha cunhada. Com vocês. A gente era em 5. Aí tinha mais 3 pessoas na igreja, que era a família do irmão Sadi, sabe? Era só nós na igreja. Aí tinha acontecido algumas situações na igreja, né, mau testemunho, algumas pessoas tinham saído da igreja. Com a nossa chegada, e as pessoas já me conheciam, aos poucos alguns começaram a voltar para a igreja. Né? Aos poucos as pessoas foram voltando. E aí nós ficamos ali, isso foi mês de outubro até dezembro. Nós ficamos naquele imóvel, eu falei, cara, aqui não dá para continuar aqui. Nós vendemos aquele imóvel, entregamos para a imobiliária e nós locamos o imóvel que eu fiquei por 10 anos lá no Tatuquara. Não aonde hoje a igreja está, num outro imóvel. Depois a gente já mudou de novo por causa do crescimento. Né? Aí nós fomos, aí começou o deserto, né? Aí houve uma preparação, né? Para falar de missões, não tem como. Muitas pessoas pensam, cara, o bispo do nada está indo para Portugal. Do nada? Do nada não, meu amigo. Aconteceu antes aí. Houve uma preparação. E aí, esses 10 anos que eu fiquei naquele imóvel ali, foi o tempo em que Deus provou a gente. Deus, ele fez tudo o que ele tinha para fazer, em todas as áreas. Mexeu no meu casamento, mexeu nas minhas finanças, mexeu na minha vida particular, familiar. Perdi meu pai no meio do caminho, perdi minha avó, perdi um sobrinho meu. Cara, aconteceu de tudo que você imaginar, aconteceu nesse período de 10 anos que eu fiquei naquele lugar ali. Sabe? Deus fez de tudo mesmo. Ele provou a gente em todas as áreas, cara. Mandou pessoas difíceis para a igreja para a gente poder aprender a lidar com pessoas, sabe? Então, assim, o pastoreio é muito lindo. Você falar que é pastor, beleza. Se é pastor, aonde estão suas ovelhas? Mas na prática ali que... Muita gente fala que é pastor, mas você não tem ovelha. Pastor, para mim, é quem tem ovelha. Sim. Você tem que ter ovelha. Você pega o campo. Por que ele é pastor de ovelhas? Porque ele tem ovelhas. Sim. Não existe o pastor eu sou pastor de nada. Várias vezes aconteceu de pessoas, né, chegar na igreja, tá rolando um culto, lá chegar alguém de terno e gravata. Naquela época, né? Hoje em dia, terno e gravata não tenho nada contra, mas nada a favor também. Né, irmãos? Né? Prefiro não usá-lo, né? Mas eu lembro que eu estava lá na frente, chegava algum diácono. Ô, pastor, chegou um pastor aí, tal. Chegou um pastor. Que legal. Eu posso chamar ele aqui na frente? Eu falei, olha, pode chamar, tal, né? Aí, no final do culto, ele me apresentava. Quem é? Eu sou o pastor, tal. Qual que é a igreja que eu sou? O senhor é? Não, eu sou itinerante. Falei, como assim itinerante? Não, eu sou pregador itinerante. Falei, cara, que legal. Aí eu queria deixar meu cartão com o senhor para poder pregar aqui na igreja algum dia, que tal. Daí eu era curto, grosso e objetivo. Pastor, é o seguinte, eu gosto que pregue aqui quem tem história, quem tem ovelhas. Eu não te conheço, pastor. Eu não sei quem você é. Entende? Me dá uma referência, qual é a igreja que você é, quem é teu pastor, quem é a pessoa que cuida de você, que pastoreia você, que daí então nós vamos conversar. Nunca mais apareciam. Por quê, irmão? É muito fácil ser chamado de pastor, se você não tem ovelhas. Se intitular, entende? Então, a gente necessita ter esse entendimento, sabe? Então, eu aprendi, Deus ele nos ensinou. Esse tempo foi um tempo de aprendizado, de preparação, de muitas coisas. Muitas coisas aconteceram para que a gente pudesse chegar nesse momento aqui. Mas continue perguntando.
Meu Deus. É uma história, tipo, muito doida, que em 5 anos, tipo, da sua conversão até você assumir uma igreja foi, tipo, algo muito rápido, querendo ou não. Foi, cara. E, tipo, beleza, nossa, agora eu sou pastor titular e tudo mais, só que em seguida foram 10 anos de... Meu Deus, Peleja. o que eu faço agora? 10 anos de batalha. Deserto total, meu. Tipo, Deserto. 5 anos de carinho e 10 anos de pancada. Eu acho que para uma pessoa poder viver isso é muito necessário você criar uma casca, você conseguir isso aí. exatamente o que você falou, tipo, entender o que é ser um pastor de verdade. E no momento que você falou, tá, Deus quer que eu vá para tal país, para tomar essa decisão, para entender que era de Deus mesmo, como que é? Como surgiu Portugal? pastor? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tava tentando pensar como é que eu ia chegar nisso para vocês, com vocês aqui. Chegamos. Chegamos, né? Chegou. Aí chegou então o 2017. Eu fiquei nesse imóvel lá de 2007 a 2017. De dezembro de 2007 a setembro de 2017, quase fechou 10 anos, eu fiquei no imóvel que esse que eu mudei lá. Quando chegou 2017, a igreja teve um crescimento muito maravilhoso. Foi a questão de visão celular. O Maracanã também tem vivido isso aqui naquela. A gente foi tudo na mesma época, né? Encontro com Deus, discipulado. A igreja deu um boom, deu um crescimento. E não comportava mais nesse imóvel, então nós fomos para esse imóvel que hoje a igreja está, que é na BR, ali na esquina, na linha verde, ali, bem no Tatuquara. E aí, eu me preparei para viver um novo de Deus, né? Para viver algo novo de Deus. Fui me preparando com a igreja, preparando a mentalidade das pessoas para viver esse novo de Deus. 2018, cara, foi um ano assim que, meu Deus do céu, foi o ano de mais explosão da igreja. Eu nunca tinha visto um crescimento tão grande, assim, tão grande. Gente se convertendo, gente se batizando, pessoas chegando, algo maravilhoso. Eu falei, cara, agora vamos romper. Beleza. Chega 2019. Abril 2019. Com o Líder 2019. Esse que nós estamos lá com o Líder 2019. Não sei se você já é dessa época, irmão. Já. Estava lá. O apóstolo fez os pastores titulares ficarem lá em cima do púlpito com a camisa escrito Fly. Lembra dessa época? Todos lá, todo mundo ficou lá em cima, os titulares, porque não tinha espaço ali embaixo, mais na nave da igreja ali, nós ficamos lá. E a gente estava lá, cara. Sentadinho na nossa lá, cara, eu e minha esposa na boa lá, se preparando para o que viria um novo, cara, aquele crescimento da igreja 2018, 2019 vai ser top também, vamos lá. Aí nós estamos lá, a minha esposa começa a conversar algumas coisas comigo, o pastor Irã estava pregando sobre, era o ano de Neemias, o ano da reconstrução, né, por tempo das águias, né. E ela começou a perguntar, amor, quanto tempo faz que nós estamos no Tatuquara? Eu falei, na época, 12 anos. E Eu, mas que pergunta esquisita essas horas, cara. Essas horas. Você tá perguntando isso aqui, pastor Irã? Aí o apóstolo estava na frente, assim, sabe, sentado na nossa frente, assim, ele virou para trás, assim, falou bem assim, eu tive uma visão de vocês, depois a gente conversa. Eu falei, beleza. Aí teve um intervalo, né, para uma outra ministração, outra plenária ali. Aí ele falou assim, então, quando eu cheguei na igreja, quando eu entrei na igreja hoje, eu olhei aqui para cima e eu tive uma visão. E eu vi 2 pessoas sentadas com roupas diferentes. E eu olhei assim, não reconheci quem era. Pensei, nossa, vai ter teatro hoje, o Grupo Unção vai fazer, o Ministério Unção vai fazer teatro hoje, nós não estou sabendo, mas tudo bem, né? Beleza, né? E ele foi indo, caminhando em direção lá para frente. Quando ele foi, assim, a visão sumiu. E quando ele olhou, era eu e a Bispa Gi. Ele, ué, o que é isso? E eram roupas típicas, assim, sabe? Roupas antigas. Entendi. Só que ele não teve percepção na hora. E aí, no meio da palavra do pastor Irã, Deus começou a falar algumas coisas com a bispa, que teve conexão com a visão que o apóstolo teve, mas na hora a gente não entendeu. Aí, quando acabou ali, ele falou, olha, eu tive uma visão assim, beleza. No meio do caminho da mensagem, aí começou a pregar, se eu não me engano, foi a apóstola ou a bispa Solange. E foi completando, dentro da visão, a bispa, Deus foi falando com ela algumas coisas a respeito disso, que o nosso tempo tinha encerrado no Tatuquara. E que Deus tinha novos muros para a gente reconstruir. Que o tempo da reconstrução que ele tinha no Tatuquara tinha encerrado, ano de Neemias, e que ele tinha novos muros para a gente. Daí ela pegou e compartilhou comigo chorando. Falei, amor, mas o que você está querendo dizer com isso? Daí, beleza. Quando acabou, meio-dia, acabou ali o apóstolo, eu quero conversar com vocês, vem aqui. Daí Deus falou para a bispa assim, compartilha essa visão que você teve com a tua liderança, com o teu líder. Aí nós pegamos e falamos, apóstolo, a gente teve uma visão assim, tal. Aí ele pegou e falou assim, meu Deus, eu sei o que está acontecendo. Deus acabou de me revelar aqui. Aí ele pegou um copão de água desse aqui, ó,
tomou um copão de água desse aqui inteirinho, assim, sabe, cara? Pra E dar falou, aquela limpada na garganta. Olhar a palavra. ele pegou e falou assim, Deus acabou de me mostrar, me revelar o que era a visão que eu tive com vocês. Eu não lembro o nome agora dos camarada, mas é a mulher lá de Dom Pedro e os de Portugal, sabe? Me fugiu agora o nome da camarada lá, sabe? Me fugiu. Mas é aquele pessoal, se você digitar no Google, vai aparecer, dá um Google, você vai ver depois aí o nome. As roupas típicas que Deus mostrou para o apóstolo quando entrou eram as roupas do rei e da rainha de Portugal. E quando Deus falou para a bispa assim, acabou os muros aqui no Tatuquara, eu tenho novos muros para você, Deus está dizendo assim, acabou o teu tempo aqui e eu vou encaminhar vocês para um outro lugar. E aí, através do nosso líder, Deus mostrou que seria Portugal. Aí foi um tempo, mover ali, a gente orou junto ali. Só que, cara, pensa, 2019, abril de 2019, que loucura é essa, cara? Da onde isso? Vamos buscar de Deus. Nós ficamos ali, compartilhamos com alguns bispos ali na época, ali só, e nós ficamos um tempo de oração. Nós fizemos um período de oração para buscar confirmação nisso, porque, cara, imagine, vem uma visãozinha, recebe um negocinho, eu vou sair do Brasil, da igreja, eu vivendo o melhor momento no ministério, cara, a igreja agora voando. Que Portugal, nunca pensei em Portugal, que eu quero saber de Portugal, cara. Nunca me veio, cara, nunca pensei. Que Portugal, cara? O que eu quero com Portugal? Eu falei, cara, o que é isso, cara? Portugal, cara, né? O que eu quero saber? Eu quero que não, isso é coisa da cabeça da minha mulher, isso é coisa da cabeça do apóstolo. Já passa, esse troço já passa, né? Vou tocar lá, cara. Entende? Vamos orar, mas vamos. Cara, e ó, aceleramos, cara. Vamos orar. Cara, mas Deus começou a incomodar a gente. 2019 inteirinho, Deus incomodando a gente, Só cara. sobre isso. Cara, só vinha Portugal. Porque quando é uma coisa que é passageira, uma coisa que nada a ver, você vai viajar, você vai lá para um lugar. Cara, que top esse lugar. Você fica umas 3 semanas falando, daqui a pouco você Esquece. vai embora. Esqueceu. Mas não, cara, o troço ficava, você ia Portugal. E tinha pessoas que nunca viu. Teve um congresso de casais lá na sede, foi um casal lá, e os caras falavam, chegavam pra gente, entregavam a palavra de conhecimento pra gente sobre Portugal. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu comecei a acreditar, né? Falei, cara, Deus tem alguma coisa com esse negócio aí. Aí o próprio apóstolo, Deus está chamando vocês para lá. Aí o ministério, Deus está fazendo alguma coisa para lá. Beleza. Se preparamos, conversamos com o ANAP na época, vamos se preparar então para 2021. Nós estávamos em 2019. 2021, então nós vamos para Portugal. Cara, imagina, irmão, você está em 2019. 2 anos. Beleza. De boa, tem muita coisa para acontecer. Se preparar financeiramente, preparar um pastor para assumir a igreja. Falei, no meio do caminho, vai que esquece esse troço aí, né, cara? Que no fundo, lá atrás, eu não queria ir, cara. Eu falei, não, esse troço não é. Por quê, irmão? Porque é o tal do Isaac. Porque você está vivendo algo novo aqui, agora você tem que ir para algo diferenciado. Sim. Quando o negócio está bagunçado, você não vê a hora de ir, né? Esse troço é uma bagunça aqui. É uma fuga. Mas não era fuga, eu tinha que entregar o melhor momento, cara. Lá nos 10 anos que a igreja não ia... Tava as 8 pessoas ali. Aí era fácil. Eu vou, pastor. Sou eu mesmo. Que dia que é a passagem? Estou indo. Mas a hora que o troço está pegando fogo, a hora que a igreja está crescendo, a igreja está maravilhosa, está tudo acontecendo, cara. Aí eu tenho que sair daqui, cara. Falei, meu Deus, não dá. Mas aí, irmão, no meio do caminho veio uma pandemia, que todo mundo sabe o que aconteceu. 2020 veio a pandemia. No meio do caminho eu perdi minha mãe de Covid, eu quase morri, fiquei internado 6 dias no trabalhador, quase morri também. Cara, virou uma bagunça, Só que o chamado continuou dentro do nosso coração. Sim. Porque daí nós queremos isso. E eu falei para Deus, isso aí foi uma brincadeira? Isso aí foi uma brincadeira, Se né? foi, não achei engraçado. Eu não achei nada engraçado esse negócio aí, né? E acabou 2021, pior ano da minha vida, perder minha mãe, eu quase morrer, cara, perder tantas pessoas que nós perdemos do mundo, o mundo tudo bagunçado, né? Começa 2022, eu fui para uma conferência lá em São José dos Campos, na igreja da cidade, do pastor Carleto Paes lá, sabe? Aí voltei de lá alucinado, falei, cara, 2022 vai ser o ano, irmão, eu vou morrer, cara, quero nem saber, tudo aquilo que eu tinha lá em 2019, lá, 18 que ia acontecer, daí veio essa pira de Portugal, eu deixei de lado o negócio de Portugal. Falei, não, eu vou acelerar aqui, eu vou viver o meu presente. O futuro a Deus pertence, cara. Não, eu vou moer, essa igreja vai ser... Cara, eu voltei, irmão. Daí tirei férias em janeiro, né? Como a gente sempre faz. Em fevereiro eu voltei para a igreja, irmão. Cara, mas meu Deus, irmão. Acertando tudo, arrumando a igreja, preparando a liderança para isso aqui, cara. Para a igreja se preparar para voar mesmo, né? Sim. Vem com o líder 2022. Daí, pastor. Cara, aí eu tô lá no Colíder 2022, bem de boa, lá tranquilo lá, né, cara? Vendo, cara, que vai ser top demais.
Deus traz um cara chamado Vitor Hugo, não sei se o Vitor Hugo. Irmão, aquele cara, ele quase que leu aqui por dentro, aqui, sabe? Acho que ele abriu aqui, tá valendo aqui, sabe? E aí Deus usou muito a vida dele, a vida do apóstolo e a vida do bispo Marcelo para reativar novamente esse chamado de Deus, porque não é um chamado nosso. Vamos mostrar que era real mesmo. É o propósito e o plano que Deus tem para a Europa, para Portugal, cara, não é com a gente. É de Deus, cara. Ele só quer alguém. Ele só quer alguém. Só quer alguém, cara. Se eu falasse, Deus, legal, obrigado por o senhor lembrar de mim, Deus, mas eu tô de boa aqui, Deus, vou ficar por aqui mesmo. Beleza, para Deus, irmão. Beleza, você não quer? E o que Deus faz? Levanta outro. Ninguém substituível. Era só eu falar, Deus, eu não quero mais. Aí eu olhei para a bispa, falei, amor, você está entendendo essas coisas? Ela, amor, ou vai ou racha, é agora. Eu falei, então vamos com tudo. E aceitamos, mas debaixo de choro. Hoje falar aqui é bonitinho falar, sim, né? Não. Mas debaixo da presença de Deus ali, sabe, cara? Aí a pastora Beth veio e me abraçou com aquela roupa dela de missões, que ela tem, assim, sabe, uma capa. Qual Coisa que é o teu mais medo? linda. Você tá com medo do quê? Você tá com medo dos teus filhos passar fome? Você tá com medo do quê? Por favor, Deus, quando Deus aponta, ele paga a conta. Tá com medo do quê, cara? Daí o apóstolo veio e falou algumas coisas para mim também, e aí o apóstolo pregava sobre Josué 1:8, né? Seja forte e corajoso, tá? Não temas, tá? E tal. Eu falei, meu Deus, cara. Aí, beleza. Aí nós entendemos, fizemos mais um período de oração, 40 e poucos dias de jejum e oração, para não ter dúvida, né, cara? Confirmar a De novo. ali. Confirmar o que estava confirmado, né? Para confirmar o que estava confirmado já, né? Mas a gente é assim, né? A gente Prova é meio, real, né, pastor? Deus. Mesmo. E aí, cara, Deus ele só confirmou isso pra gente, sabe? Não tem volta. E aí ele queria assim que a gente só dissesse sim para ele. Sim, o resto ele ia fazer. Só o sim, sabe? Então chegamos nesse momento, cara. Preparamos, passamos aí passou os 40 dias, entrou julho ali, aí foi conversado com o CONAP e tal, foi acertado, 2023, então vocês vão. Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Então vamos começar esse negócio aí. Só que o que acontece, cara? O que acontece? Que a gente pensa que essa hora é a hora mais fácil, na verdade é a hora mais difícil. Porque o chamado de Deus é algo tão forte. E posso ler aqui um texto aqui com vocês, aqui, irmão? Por favor. Que hora que é falando isso aí, irmão? Você não me falou a hora aí? 10:10. Ah, estou dentro Tem do tempo, plano. muito. Não, Olha pastor, só. tem até as 4 da tarde. Tranquilo, irmão. Já vou desmarcar os caras. Deus ele dá uma chave muito interessante para a gente aqui. Né? Ele dá uma chave muito forte. Nós entendemos o Evangelho, sabemos que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Amanhã é o terceiro dia, né? Páscoa, né? Sim. Amanhã é o terceiro dia, ele ressuscita, ele vem, se apresenta aos discípulos ali, tal. E aí vem o livro de Atos, né? E vem o que no livro de Atos? Capítulo 1, verso 8, que nós sabemos que é a promessa que ele nos dá. E qual que é a promessa? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão, ele diz que, e serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Foi o que você começou a perguntar para mim, pastor, como é que é o evangelho? Não é só lá os confins da terra. Né? O que é o evangelho? O que é a pregação do evangelho? O que é missões? É pregar para o meu vizinho, pregar para o meu parente, pregar para as pessoas que estão próximas de mim. Sim. Né? Agora, Jesus ele promete, cara, vão e preguem o evangelho. Vão lá. Vai receber. Não se afastem de Jerusalém, porque vai descer algo sobre vocês. Atos 2, nós sabemos, né, que então houve o derramamento do Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo. Mas Deus falou para eles, cara, depois que vocês estiverem cheios, façam o quê? Preguem o evangelho. Vão embora. Vão para a Judéia, vão para Samaria, não fiquem em Jerusalém. Sim. Vão. Vaze, meu filho, vaze. O que acontece com os discípulos, cara? Eles não vão. E sabe o que acontece quando eles não vão? Aí muda o negócio de Atos 1:8, muda para Atos 8:1. Sabe o que acontece? Diz assim aqui, ó, Atos 8:1. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha o verso 4 que fala. Enquanto isso, os que foram o quê? Dispersos. Iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. A grande dificuldade de entender é que a gente recebe a promessa. Deus ele promete para a gente, cara, eu vou dar o Espírito Santo para vocês, mas quando vocês receberem o Espírito Santo, vão. Só que a gente, cara, às vezes não quer. E é isso que é a obediência. Se
a gente não cumpre Atos 1:8, Deus vem com Atos 8:1 sobre a nossa vida. Entende? E faz a gente ir. Então Deus está me expulsando aqui do Brasil. Não é uma questão de um jeito ou de outro. Não é uma questão de eu querer. Eu não tenho escolha. Deus está me expulsando. Deus está falando assim, cara, sai dessa zona de conforto. Tem gente lá que só vai se converter com a tua voz lá, cara. Não é comigo, o projeto não é meu, o projeto não é do Luiz Augusto. Muita gente, cara, parabéns. Você está indo para lá. Que parabéns, irmão. Eu tô indo para a Cova dos Leões, cara. Eu tô indo para a Cova, cara. Eu tô indo lá, cara. Nem sei se eu volto um dia, cara. Talvez vai ser lá, vai virar um Marte lá, cara. Porque vai começar por Portugal, mas não é Portugal, é Europa, é o continente, cara. Entende? Algo que tá tipo muito recente. Qualquer lugar que você vê falar sobre a Europa e tudo mais, é um país que o povo tá muito, tipo, nada com nada. Cara, você faz um culto, tipo, o povo, cara, como assim Espírito Santo, Jesus e tudo mais? É um povo que tá muito frio. Então, tipo, vai ser uma realidade, eu acho que muito diferente do que você tá vivendo. Tipo, total! Nós estamos acostumados com esse avivamento aqui, cara. Você abriu a boca, alguém pega um violão, toca ali, o fogo desce, a glória desce, entende, irmão? Aí você vai para um gelo, você vai literalmente para um gelo. Para uns caras que estão preocupados com euro. O cara está preocupado em viver a vida deles. Né? Tanto o português lá não quer saber de uma vida com Deus, como o imigrante, tanto brasileiro como tantos no mundo que estão lá. Também os caras estão preocupados em ganhar dinheiro, em trabalhar, cara, sabe? Então pensa, não existe nada humano, não tem vontade minha. A minha vontade lá atrás, eu falava, Deus, deixa eu aqui. Por quê, cara? Explosão da igreja, crescimento da igreja. A gente gosta da zona de conforto, cara, sabe? É gostoso. Deus, chama outro cara, Deus. Por que eu, Deus? Tanto pastor aí, por que você vai falar comigo esse negócio aí? Quando tá explodindo o negócio aqui, poxa, por que não me chamou quando tinha os 8 irmãos lá na igreja lá, sabe? É agora comigo. Aí Deus fala o quê? Perseguição. A perseguição vem, cara, quando a gente não faz. Deus está falando não é comigo, entende, cara? Não é com o Luiz Augusto, cara. É com a igreja na face da terra, é com a igreja brasileira. É tempo de você sair de Jerusalém e você ir para a Judéia, para Samaria, com o fim da terra. É tempo disso, sabe? É um momento, é agora. Há uma preparação. Deus está preparando a terra para o grande dia, para o avivamento total, final, sabe? Para o arrebatamento. Você pega os textos bíblicos, você vai ver a preparação guerras, rumores de guerra, pestilências, filho contra pai, pai contra filho, né? Cara, é isso. Nós estamos no momento, cara. É agora que é a hora da pregação do evangelho total. A gente não pode, cara, sabe? É claro. Mas do nada você vai para Portugal? Cara, não é do nada, cara. Não é do nada. Foram 15 anos sendo preparado em Jerusalém. Para isso. Foi 15 anos, cara, preparado. Entende? Eu sentei nos pés dos apóstolos, cara, para aprender. Entende? Para poder ir lá agora e fazer aquilo que ele quer fazer. Você não olhou no mapa, que legal. Esse país Minha mãe mandou... Portugal. Vamos pra lá. Nossa, gostei. Bonito, comida deve ser boa. Isso, tem praia lá, vou pra lá também. Como se não tivesse praia a 100 quilômetros daqui. Entende, cara? Meu Deus. É um propósito dele, cara. Não é comigo, cara. Tem nada a ver com você, né, pastor? Nada a ver comigo, cara. O pastor só tá indo. É só o corpo que tá indo. Se eu falasse não, ele levantaria você, Gustavo. Ele levantaria você, levantaria qualquer outra pessoa. Não é comigo, cara. Eu só falei sim pra ele. Sabe? Só que entender esse sim... Porque a gente se acha muito importante, às vezes. A gente acha que a gente é o cara. Não, Deus me chamou, cara. Deus, meu filho, ele chamaria qualquer um. O mendigo lá da praça, ele chama, se o cara for sensível. E dizer assim, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Agora a gente, não, porque aqui eu sou bispo. Eu sou professor da Imita. Eu sou pastor de uma igreja boa. Eu sofri lá para levantar aquela igreja. Cara, Deus não tá nem ligando para ele, irmão. Deus tá nem aí para isso, cara. Falaram para mim assim, bispo, mas você vai deixar a igreja, cara. Você vai deixar tudo que você conquistou. Eu falei, irmão, você está errado. Você está pensando que eu conquistei para mim. Eu não fiz nada para mim, eu fiz para o reino. Eu fiz para Deus, cara. Não tem nada meu lá, cara. Tem só um legado que está ficando lá, que eu fiz lá, mas o resto é eu plantei, mas o Deus dá o crescimento. Alguém vai colher o que eu estou vivendo agora lá. Alguém vai viver aquilo lá. E aí, eu paro aqui, deixo vocês de novo aqui, sobre os ciclos, cara. A nossa vida ela é regida por ciclos, estações. Nós saímos agora há pouco do verão. Sim. Nós já estamos, né, numa estação diferente, cara. Né? E daqui a pouco vem o inverno. Entende?
A vida é feita de ciclos, cara. A vida, até os animais se preparam. Você pega lá, os bichinhos estão se preparando, porque sabe que no inverno não tem como. Estão se preparando, só que a gente não se prepara. A gente acha que a gente vai. Não, vou viver a minha vida inteira aqui, cara. Vai ser a vida inteira. Cara, você vai viver enquanto você está. É o teu tempo ali. E Deus falou muito comigo. Se você não sair dessa igreja agora, se você não entregar essa igreja, vai acontecer Atos 1 com essa igreja. Eu vou perseguir essa igreja. Porque teu ciclo encerrou aqui. Entende? Eu ia começar a ser atrapalho, irmão, na igreja lá. Entendi. Eu ia ser um atrapalho, porque o projeto que Deus tem em Portugal para fazer lá, Ele quer eu lá. Se eu não quisesse, beleza, você não quer, mas não fique mais aí também, vai para outro canto. Mas não atrapalha aquilo que eu... Sabe, tipo, o carro dando pisca, sai da frente que eu quero passar. Sim. Abre caminho que eu quero passar. Então é isso, gente. Pergunta aí, irmão. Só Deus dando pisca pro pastor aqui, ó. Vai, abre luz alta. Sai. E você disse ali, tipo, antes de a gente começar essa conversa, que você foi pro Haiti também. Fomos pro Haiti, irmão. Tipo, beleza, são países diferentes, sim, claro. Só que você foi com passagem de ida e de volta. É isso aí. E essa vivência no Haiti, tipo, você teve alguma experiência que aconteceu por lá que você... Cara, se aconteceu isso no Haiti, eu creio que, tipo, pode acontecer um inexplicável lá em Portugal. Tipo, algo que aconteceu no Haiti que marcou tua vida, que você falou, cara... Maravilhoso. É exatamente isso que eu quero viver. Cara, o Haiti foi uma experiência maravilhosa e eu aconselho vocês, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer lá o Haiti, a nossa igreja lá, né? Na cidade de Gonaíves, né? Porto Príncipe é a capital, Gonaíves é a cidade e a ilha é Finel. Vão lá. É uma experiência maravilhosa, assim, é um divisor de águas da nossa vida cristã, quando você encontra um povo que não tem nada, mas tem tudo. Eles não têm nada de recursos, né? Mas eles têm tudo que eles têm Deus. Deus é tudo para eles. Eles adoram a Deus de uma maneira assim que é extravagante. Cara, eu me senti envergonhado lá. Talvez o que marcou mais a minha vida lá foi que a gente, se o louvor canta 3 músicas, 4 músicas, cara, esse cara já tá cansado. Poxa, cara, esse cara tá demorando muito. Se o culto passa do horário combinado, a gente parece que fica... É verdade. Poxa, cara, tem que comer meu lanche, tem que assistir o Fantástico depois. Né? É verdade. Por favor, não é? Agora os caras adoram. O culto lá é 5 horas de culto. Os caras ficam 2 horas adorando a Deus, cara. E eles vão a noite toda se deixar. Fervoroso. Cara, eu voltei de lá assim, falei, meu Deus, cara, que vergonha. Eu não sou nada, sou uma porcaria. Que vergonha, que vergonha. Isso aí mesmo. Que vergonha, cara. A gente ora 1 hora e acha que a gente ora muito, cara. Os caras, irmão, eles vão para a sala de oração, que é dentro da igreja lá, porque a igreja lá não comporta dentro do templo, eles vão para o pátio, que é muita gente. Então, a sala de oração deles é o templo. Cara, os caras oram 2, 3, você pode chegar lá, os caras estão orando, intercedendo. E na hora do culto, o fogo desce de uma maneira poderosa. Por quê? Nossa. Houve uma preparação. Porque eles não têm nada, sabe? Eles não têm nada, eles só têm Deus, cara. Um povo desejoso por Jesus. Eles pedem assim, hora de ofertas, por exemplo. Eles não têm dinheiro, cara. Sabe o que eles ofertam? Galinha, porco, galinha de Angola. Você vai lá na frente e os caras estão levando lá, irmão. Verdade, cara. É o que eles têm, cara. Eles não têm dinheiro. Eles não têm. A gente manda, o Templo das Águias envia uma remessa de valor pro pastor Petila todo mês lá. E pastores perguntaram, cara, mas como é que é lá? Os caras, eu falei, irmão, eu fiquei 10 dias lá, cara. Foi 10 dias de culto, foi uma conferência, né? Foi uma cruzada. Teve 10 cultos lá, cara. Os caras, eu ficava olhando, irmão, eu fui lá para ver, eu fui lá como um olheiro também, eu quero saber. Cara, esses caras não têm dinheiro, não tem, os caras não dão oferta aqui, os caras não dão, não tem, irmão, não tem. Eles não têm nada, entende? O valor que é enviado de missões lá para o pastor Petit, ele sustenta 10 famílias, além do valor dele, da família dele, cara. Com valor que não é nada para a gente, irmão. É menos, não, é um pouquinho, dá R$100 a mais do nosso salário mínimo no Brasil. Tá entendendo, gente? Não é nada. E eles fazem tanto com pouco lá, sabe? Então, assim, foi uma experiência de 10 dias, como você falou. Cara, é lindo. Não, mentira, não é lindo, é feio. O lugar é muito feio, o lugar é feio. Por mais que você está no Caribe ali, né? Você passa, né? Quando você desce no aeroporto, ali tá, até o caminho, são 250 km, você vai ver os mares paradisíacos, é uma coisa mais linda, assim, sabe? Sim. Mas lá é destruição total. Lá não tem luz, cara, lá é gerador. Lá não existe, sabe? Não tem nada dessas coisas, sabe? Mas você percebe assim que as pessoas, cara, lá na ilha, estou falando para vocês na ilha, tá? Onde hoje tem os cristãos convertidos lá de verdade. Não na cidade. Na cidade você tem um pouquinho de medo. Mas lá na ilha, cara, você vê a fisionomia dos caras assim, diferenciado. Eu dizia assim para a bispa, assim, para o apóstolo, nós estávamos nós 3 juntos lá, falei, pastor, que coisa maravilhosa, mas eu não vejo a hora de voltar para minha casa, pastor. Meus filhos estão lá, sabe? Então, tipo assim, missões
É isso que o missionário tem que ter no entendimento. Foi o que eu falei para você agora há pouco ali. Eu fui com a minha passagem de ida e de volta. Agora o cara fala, porque eu dou minha vida por Jesus, eu vou para a África, eu vou lá para a Malásia, para a Tailândia, eu vou lá para a China, eu vou para a Coreia do Norte, não sei o que lá, eu vou. Você vai mesmo? Só capacidade, só... Você vai mesmo, vai? cara? Porque é o seguinte, um missionário que é chamado por Deus e o cara vai... Não interessa qual é a realidade, você vai viver lá, você vai morar lá. Não é o cara que vai ficar 10 dias que nem eu voltei embora. Então, para Portugal, eu sei que se eu gostando ou não gostando... É lá. Minha casa é lá, cara. Acabou. Acabou, eu tenho... A minha vida tá lá, eu não tô indo lá para ficar lá 3 meses, passou o tempo do visto lá, eu volto embora. Não, minha vida vai ser lá, até Deus dar a segunda ordem. A palavra que Deus tem pra gente hoje, vá para Portugal. O que vai Entende? acontecer lá... Está nas mãos dele. Eu vou trabalhar o aprendizado que eu tive aqui, aquilo que eu aprendi, eu vou colocar em prática lá. Claro, entendendo que é uma cultura diferente. Eu vou ter que me adaptar a essa cultura, não do pecado, né? A cultura, digo, da região. O que eles fazem de pecado, eu estou fora. Mas a cultura deles, não tem como. Mas a língua é parecida, mas as culturas, os costumes que eles têm é totalmente diferente. Eu gostando ou não gostando, a vida é essa. A vida vai ser essa e lá vai ser meu lugar de partida. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. Missões no Haiti, o que me marcou foi a intensidade deles para o evangelho, como eles se entregam para o evangelho, como eles se doam. E a gente que tem tudo, nós temos som, nós temos isso aqui, né, cara? Isso aqui, uma sala preparada, com uma estrutura, que a gente, muitas vezes, não dá tanta importância. É verdade. Pastor, e para a gente finalizar essa parte, né, da missão do cristão, esses dias eu fui num culto e após o culto a gente ia ter uma vigília. E eu fui numa distribuidora, assim, né? Comprar umas coisinhas para comer, né? Daí, conversando com o rapaz da distribuidora, voltei para a igreja. E daí me veio no coração de chamar 2 meninos, assim, para falar de Jesus pro cara da distribuidora. E daí os 2 meninos falaram assim, não, a gente tá indo lá. Eu falei, opa, então vamos. Opa, é agora. Mais fácil do que eu imaginava. E daí eles adolescentes, né? Acho que tem 16 anos por aí. Eu falei assim, desafio vocês a falar de Jesus pro cara. E daí é engraçado, né? Porque eles se animam com essas coisas, né? E daí eles começaram a perguntar, tá, como é que você falaria com ele? Como é que você chegaria? E daí eu comecei a contar o que eu diria, né? Daí chegamos lá, né? E daí é engraçado, porque eles são bem naturais, assim, né? E eles começaram a se olhar assim, fala você. É legal. E o cara pegando as coisas, pegando salgadinho, refri, e eu só observando, né? Ele não fala você, não diz você antes. E daí pagando, já passando o cartão. E pensei, eu falo, né? Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu era assim também. Ficava com vergonha, né? E daí a gente começou a conversar sobre Jesus com o rapaz da distribuidora, né? Não se converteu, não fez nada. Mas você só... Jesus. A semente foi lançada, é isso que interessa. E daí a gente voltou, né? E os meninos começaram a perguntar assim, Tagu, por que será que a gente faz isso, né? Por que será que a gente deixa ser dominado pela vergonha? E às vezes a gente não consegue transmitir o ID, né? O evangelho. Eu falei, é uma boa questão, né? Fiquei indagado por aquilo também, né? Falei, é uma boa questão. E aí, durante a vigília, o Espírito Santo trouxe no meu coração Efésios 3:10, pastor. Vou compartilhar com vocês aqui. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, aos principados e poderes das regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que me fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Glória a Deus. Então o ID é isso, né, pastor? É ousadia. É isso aí. Às vezes a gente não entende, né? Cara, ir para Portugal é uma mudança de vida completa. É outro país, o idioma é parecido, mas ainda é diferente, né, pastor? É diferente. Então é uma mudança de vida completa, tanto para você, quanto para a pastora Gia e para as crianças, né? Isso aí. Então toda a família vai mudar estruturalmente. Mas é muito interessante porque você falou uma coisa bacana, pastor. Você disse sim, né? É isso que o Deus ele espera da gente, né? É isso mesmo. E a igreja ela vai ser manifestada quando? Quando a gente tiver ousadia e conhecimento de Deus. É isso aí mesmo. Então, pastor, ninguém melhor para estar aqui, pastor, para falar sobre isso mesmo, pelas experiências. E para a gente finalizar, quero perguntar, pastor. Quer finalizar agora? Porque tem algumas perguntas aqui, tipo, jogo rápido. Pergunta aí, pode perguntar. Não tem problema. Depois faz ali. Ó, a galera mandou umas perguntinhas lá.
Tá transmitindo ao vivo isso aí? O pessoal mandou Ao vivo? perguntas? Ó, a primeira pergunta. Bispo, como foi essa saída do mundo para as pessoas que estavam ao seu redor, na questão da sua conversão? Tipo, pra galera que vivia com você, como foi? Os malucos? É. Fui... riram de mim, não acreditaram na minha conversão, como eu compartilhei, né? Os amigos se afastaram, fiquei sozinho, perdi, entre aspas, amigos que não eram amigos, né? Porque se é amigo de verdade, não se afasta, né? Que eu sempre digo uma frase, né? Que amigo bom, amigo te aproxima de Deus, né, cara? Amigo verdadeiro é aquele que te leva pra igreja, não que te leva pra balada, que te leva pra biqueira. Esses caras não são teu amigo, eles querem destruir você. Então eu fui rejeitado. Mas aí, lendo a Bíblia, eu entendi que Jesus também foi rejeitado. Então, quem sou eu para não ser rejeitado se o próprio Cristo foi rejeitado? Tá tudo certo para mim, sabe? Fui rejeitado pela minha família, pelos meus amigos, pelas pessoas, aonde eu ia. Parecia que eu era o esquisito do lugar, né, cara? Me sinto até hoje, assim, né? Onde eu chego, às vezes, assim, as pessoas me olham assim, tipo, esse cara é esquisito, esse cara é diferente, assim, sabe? Então, não foi fácil. Mas eu acostumei, eu entendi que Deus, ele estava me limpando, me preparando para algo que ele ia fazer, que hoje eu entendo. Na época, eu não entendia. Dói, né? Só que se você não tomar essa postura, não estar decidido a viver essa nova vida em Cristo, como diz 2 Coríntios 5,17, esse que tudo se fez novo, você retrocede. Por isso que muitos voltam a comer o vômito novamente, né? Como diz, né? Porque o cara não quer perder essa aceitação das pessoas lá de fora. Cara, você vai ter... Os caras vão rir de você. Você vai falar para os caras, você tá louco, cara. Dá nada não, fuma um aí, bebe aí, cara. Não, obrigado, cara. Não dá nada não. Então, não sei se eu consegui responder. Não dá nada, deslocado. Vamos nessa. Outra. Bispo, quais as dicas o senhor daria... Nossa, escreveu legal aqui, hein? Quais as dicas o senhor daria para um novo convertido? Um novo convertido? Aham. É o que eu falei sobre os jovens, né? As estratégias que a gente tem é maravilhoso para alcançar alguém, mas a maior estratégia é o Espírito Santo. Eu daria assim intimidade com o Espírito Santo. Uma vivência. Se você quer viver uma vida extraordinária com Deus e sair do mediano, se jogue com o Espírito Santo. É a melhor coisa que vai ter. Ele vai ter as experiências com Deus, ele vai ter tudo, sabe? O nosso grande problema hoje é isso aqui, a gente sabe disso, né? A gente é uma geração, vocês são mais novos, bem mais novos do que eu, a gente vive uma geração digital hoje, sabe? E tem que ter muito equilíbrio nessas coisas, entende? Esse conhecimento das redes sociais, das mídias é maravilhoso, mas a igreja não pode se perder. Essa passagem de bastão hoje, sabe, da minha geração para a geração de vocês, entende, cara? Tem que ser uma passagem de bastão assim muito conectada com o Espírito Santo. Sim. Tem que ter o lado atrativo, né? Mas não pode perder a essência. Então, o novo convertido, cara, se o cara tiver isso e essa maturidade com Cristo, ele vai se tornar com certeza um homem de Deus, uma mulher de Deus maravilhosa. Não tem a gente tem que realmente prender o novo convertido. Não com atrativo de culto temático, mas a gente tem que prender o cara com o Espírito Santo mesmo, né? O cara, ele tem que entender que isso aí foi só uma estratégia para ganhar ele. Isso mas mesmo. Que agora ele não pode mais viver nisso aqui. Né? O pai fala assim, ó, se você fizer bem, você vai ganhar um McDonald's. Mas o que vai te alimentar vai ser o arroz e feijão que a mãe vai te dar todos os dias lá. Nossa. O McDonald's é só de vez em quando, meu filho. Porra, bicho. Entende? Não tem como. Se você não pegar isso, o cara não entender isso aí, que foi só uma estratégia, ele vai ficar toda vez esperando o McDonald's. Esperando... Meu Deus do céu. Não tem jeito. Nossa. Tem mais alguma aí? Tem. Vamos lá. Qual foi a experiência mais marcante em evangelismo? Cara, tem várias, cara. Meu Deus, mas a mais marcante, cara, de cabeça, assim, tô lembrando de um momento que eu tava dentro de um ônibus pregando evangelho para um mendigo. Assim, eu não estava pregando para ele, estava pregando para todos, né? Mas eu vi que ele começou a ficar chorando bastante. Eu fui até ele e perguntei da história dele, né? Porque o gostoso do evangelismo é você sentar com a pessoa e ouvir a história dela, né? Sim. Eu fiz um trabalho, tem a ver com a pergunta, eu fiz um trabalho com uma outra igreja de Curitiba, a gente ia para as ruas, né, para levar um sopão para eles, né, levar um alimento, uma marmita. E eles reclamavam que o grande problema das igrejas que levam marmita para o centro, para os caras, eles chegam e entregam a marmita e vão embora. Na verdade, eles querem, porque eles estão com fome, mas eles não querem só isso. Eles querem que alguém escutem eles. Eles querem que alguém sente com eles. Aí, o que eu fiz com esse cara? Eu
tirei ele do ônibus, sentei com ele no terminal, comprei uma coxinha, sentei ali e falei, conta a tua história para mim. Nós ficamos horas e horas, ele contou toda a história dele. Meu Deus. Ele era um homem de Deus, usado por Deus, mas que começou a olhar para o homem dentro da igreja, começou a olhar os defeitos da igreja, começou a olhar as dificuldades da igreja, e com isso ele começou a decepcionar, e aí, como eu já falei, um abismo chamou outro abismo. Ele foi começou a fumar um cigarro, começou a tomar uma cerveja, daqui a pouco ele estava na droga, daqui a pouco ele estava isso aqui, se separou da esposa, abandonou tudo, foi embora e se tornou um morador de rua. Já fazia 20 anos que ele estava ali. Meu Entende? Deus. Então, essa para mim sim, foi uma maior experiência. E hoje eu tenho a grata surpresa de saber que ele está frequentando uma igreja ali no Boqueirão ali hoje. Ele hoje é um diácono da igreja ali hoje. Meu Porque Deus, um dia eu sentei pro cara e dei uma atenção para ele, que ele talvez ninguém tinha dado. Entende? Faltava, tipo, alguém escutar ele. Só isso que ele queria. Ele não queria mais nada, ele só queria que alguém ouvisse ele. Então, o evangelismo é isso. Talvez a maior... Tenho várias, mas essa experiência para mim marcou minha vida. Porque eu de saber, né, que ele está numa igreja, né, esses tempos, sem saber, eu fui num café de pastores e encontrei ele lá. E ele lembrou de mim. Eu falei, cara, seu Mário, eu não acredito, cara. Daí ele começou a contar pro pastor dele, ó, esse cara aqui foi o cara que me falou, sentou, me ouviu, pagou uma coxinha para mim, pagou uma fantaúva para mim, e nós conversamos por horas ali e tal, sabe? O pessoal da nossa igreja foi embora, eles foram embora e eu fiquei lá, cara, eu cheguei na igreja, sei lá que horas lá, sabe? Porque é isso que as pessoas querem, cara, entende? Eu creio que lá em Portugal não vai ser multidões só, pregar para multidões. Vai acontecer se Deus quiser, mas o que vai ser o gostoso? Eu pregar para um português sentado lá na mesa com a Bíblia, a minha experiência com Jesus, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus pode fazer na vida dele. Eu creio que seja isso. Que interessante, né, pastor? Podia ter falado experiência de evangelismo. Não, a gente pregou e 1.000 pessoas se converteram. Mas interessante, a experiência foi 1 a 1. O gostoso é 1 a 1, cara. Não que eu não queira, eu quero, né? Sim, eu tenho experiências de pessoas que se converteram em massa, mas para mim o que me pega é quando alguém me dá atenção, cara. A pessoa, ela tá querendo, cara, sabe? As pessoas estão assim, as pessoas estão sedentas, elas querem o evangelho, só que elas não querem a multidão. Por que às vezes as pessoas procuram igrejas menores? Entende? Porque a igreja grande é maravilhosa, só que ela tem uma grande multidão e às vezes as pessoas não dão. Eu, nesses dias agora que eu fiquei aí, a nossa passagem era para fevereiro e não fomos, eu visitei algumas igrejas em Curitiba, né? Eu sou rato de igreja, né, cara? Então eu fui conhecer. E eu fui em umas mega igrejas em Curitiba, sabe? E assim, eu falei para a bispa, top, louvor, massa, palavra, massa, mas faltou algo, faltou o calor humano, que o Tempo das Águias tem. Nós temos as nossas falhas como igreja, né, como ministério, mas tem uma coisa que o Tempo das Águias tem, é esse calor humano. Você chega na porta, meu filho, ninguém passa despercebido, sabe? Os caras vêm aqui, ô irmão, como é que você tá? Dá um abraço aqui, tal. Eu senti isso, cara. Eu entrei e saí de algumas igrejas e ninguém soube que eu fui lá, entende? Eu fui em lugares que eu sabia que não me conhecia. Por eu rodar muito, muitos pastores me conhecem. Então eu fui nas igrejas grandes para ninguém me ver, sabe? Mas não era tanto também, né? Podia falar, vem, seja bem-vindo, volte sempre, né? Não precisava disso, né? Então, a maior experiência que tem é isso. Talvez o que marca a vida das pessoas é esse tempo que você se dedica para as pessoas e você se entrega para as pessoas, entende? É igual quando você manda uma mensagem, como é que é? Aquelas listas de transmissão. Pai, você é pai pra caramba. Entende? Isso aí cara, agora quando você recebe uma mensagem do irmão, cara, você vê que ele mandou para mim direto. Cara, que legal, o cara lembrou de mim, cara. Entende? Que massa isso aqui, sabe? Então, para mim, a minha experiência de evangelismo marcou a minha vida. Uma delas foi essa aí, de você ver o cara... Cara, a hora que eu cheguei naquela igreja, aquele cara veio falar comigo, eu falei, meu Deus, cara, entende? Meu Deus, até atualizou esses dias daquele Google Fotos ali, a foto eu com ele no ônibus, sentado assim, ele barbudão, tudo roupa estourada, agora o cara... Por isso que eu não conheci, né? O cara barbeadinho, bonitinho, ajeitado, com a roupa, com o colete da igreja, assim, servindo, né? O que eu posso te ajudar, posso servir, sabe? E ele lembrou de mim, eu não ia lembrar dele, por causa da fisionomia. Ele lembrou de mim, isso não é o pastor Luiz, tal, que sentou comigo uma vez lá no terminal do Boqueirão, assim. Nossa! Falei, meu Deus, cara. Quantos anos atrás, pastor? Foi 2019, foi antes da pandemia, 2019 que a gente fez esse muito evangelismo. legal. Que doideira. Top. Uma outra aqui, falta só mais 2, tá acabando não, já. Eu tô tranquilo, tô no tempo aqui. Como está sendo para os seus filhos esse tempo? Tipo, essa questão de... Boa pergunta. Porque para você e para sua esposa, vocês entram em acordo, beleza, tá legal. Não. E pros seus filhos? Boa pergunta, cara. As crianças, como é que tá sendo esse negócio? Pergunta boa. Irmão, é assim, ó. Eu tenho um filho de 7, Luan. Eu tenho um filho de 11, o Luiz Augusto Filho. E tenho a Luana, de 14 anos. Coisa mais linda, os 3. Cara, assim, ó. Como Deus trabalha, né? Os 2 mais velhos,
os 3 são envolvidos na igreja, né? Mas os 2 mais velhos, a moça já tem 14, o Pia tem 11, eles fazem parte do TIDEX, fazem parte do Influi, fazem parte de células, fazem parte de tudo. A Luana é da dança espontânea na igreja, faz tudo, o Pia está envolvido com tudo. Então, assim, eles estavam assim, tipo, querendo ir pelo novidade, avião, Portugal. Mas tipo, quando eles pensavam que não iam ter mais a igreja, os amigos da escola que também converteram e estão vindo para a igreja, eles pensaram, cara, pai, vai ser muito difícil isso aí, vai ser muito difícil. Mas daí a gente sempre conversou com eles, né, na nossa célula familiar em casa, nosso núcleo familiar, explicava, cara, Deus tem um propósito, é com a família, não é comigo e com a mãe, é com nós todos, né? A gente está envolvido num propósito, no chamado de Deus para as nossas vidas. Então vai ter noites que nós vamos chorar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu sempre expliquei para eles assim, nós temos um propósito. E quando você tem um propósito, cara, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir o que for, mas você sabe que você tem um objetivo para alcançar. Lembra do objetivo? Ah, beleza, vamos lá. Agora, quando o cara não tem propósito, né, muitos foram para Portugal de um ano para cá, que eu estou me preparando mais assim, foram e voltaram. Por quê? Porque o cara vai lá, tenta ganhar dinheiro, não deu certo, o cara volta. Ele não tem um propósito. Sim. Ele tem lá, vou ganhar um dinheirinho lá, mas ele fica... A primeira dificuldade que ele vem, acontece com ele, ele retorna. Já é um empecilho, né? Nós não. Nós temos uma palavra, né? Um direcionamento de Deus. Então, assim, vai ter os dias difíceis, nós sabemos que a adaptação qualquer lugar é difícil. Filho e filha reunidos com eles. Então, quando vem um momento difícil, nós vamos estar juntos, unidos num propósito, só vamos conversar. Mas olha o que Deus fez, respondendo a essa pergunta aí. Nessa nossa não ida agora, em fevereiro, que era para a gente ir, e acabou não indo porque não chegou nossa documentação para ir, porque nós estamos indo com tudo certo, a igreja registrada lá, já existe a igreja portuguesa, Templo das Águas em Portugal, e como é que um pastor, uns missionários vão sem documentação? A gente vai chegar lá na loucura, tá fazendo culto lá, o célula lá, um vizinho denuncia lá, bate palma a polícia, que lá funciona a polícia, os caras, documento do senhor, o visto do senhor, não tem, arruma uma linha aí, meu filho, põe, deporta e acabou. E você fica impedido por 5 anos de entrar no país. Então, que propósito que é esse? Então, não é Deus que chamou. Então, o Templo das Águas é uma igreja muito organizada, ela fez tudo certinho. Preparou a igreja lá, não foi barato, foi algo caro, mas Deus tem honrado a igreja. Foi feita a documentação da igreja e a nossa documentação também. Só que não chegou no dia 25. Mas o que aconteceu? Foi uma obra divina. Foi Deus que fez isso. Porque Deus não dá. Quando o povo sai de Israel, ou quando o povo sai do Egito e vai conquistar a terra prometida, Deus prepara. Jesus teve um tempo de preparação. Jesus não começou o ministério dele sem se preparar por 40 dias. Quem sou eu achar que eu vou conquistar uma terra sem preparação? É verdade. Não entende? Então Deus preparou. Nós encerramos um propósito de 40 dias na quarta-feira, dia 5 agora, de oração e jejum, mas jejum daquele que fortíssimo, de água mesmo, aquele pegado mesmo, sabe? E nesse tempo, Deus preparou os meus filhos. Porque daí, como eles estavam assim, a igreja, os amigos aqui nesse tempo, como não chegou, eles assustaram. Pai, mas e se não chegar? Se não chegar, nós não vamos. Pai, eu não quero ir. Então, orem agora. Aí eles entraram num propósito de oração, de jejum com a gente. E agora eles estão desejando, eles não veem a hora de chegar lá para cumprir o propósito. Meu Deus do céu. Tá entendendo? Interessante, muito interessante que, tipo, as crianças estão com essa vontade. Então, da mesma forma que Deus tá fazendo esse mover com você e com sua esposa, as crianças tá tipo... Estão junto. E a minha sogra vai junto também. Nós 6, porra, cara, né? Levar a sogra, né? Cara, tem moral, né, irmão? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Essa aí vai ser forte, pastor. Entende, irmão? Então a pegada foi muito forte que Deus fez, sabe? Deus preparou a gente, cada uma maneira fortíssima para levar. Cara, o cara levar a sogra junto. Tem que ser de Deus. E uma última, minha sogra é maravilhosa. Não é pergunta, mas quero saber se você tenta descobrir de quem que é essa mensagem. Conheci um menino, filho do Carlão, e vejo um homem, e me maravilho cada dia mais com esse homem de Deus que tem se tornado. Pastor Cláudio. Acertou. Mandou essa mensagenzinha pra você. Eu te amo, Pastor Cláudio. As perguntas foram essas até o momento. Então, pastor, depois de tanta preciosidade aqui, né? Engraçado. Rapidamente, pastor, para a gente encerrar. Na verdade, rapidamente não. O tempo que você quiser. Eu quero que você fale um pouquinho, pastor, do que Jesus tem falado com você. Agora o nosso tema... Ide encerrou. Mudando o tema. Agora eu quero... Tava esperando por essa. O que Jesus tem falado com você? Ele tem falado muitas coisas com a gente, sabe? Muito, 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 muito. Mas tem um versículo, eu vou ler uns 2, tá? Mas esse texto aqui, ele me acompanha e Deus ele tem falado porque quando não chegou esse documento agora, nesse período, era para chegar 20 de fevereiro,
e não chegou, e só chegou agora, finalzinho de março, nós vivemos um período de muita aflição. Por quê? Porque, cara, como eu falei para vocês aqui no início, antes de começar aqui o nosso bate-papo, né? Minha vida tá lá. Minha casa alugada está lá, meus filhos estão fora da escola. A igreja, eu não tenho mais, entre aspas, função aqui. Eu sou um bispo sem regional, eu sou um pastor sem ovelhas, como eu falei para vocês que o pastor tem que ter ovelhas. A minha vida está toda preparada para lá já, sabe? Sim. Então a gente ficou aflito com toda a situação. E aí Deus foi respondendo a gente, né? E o que Deus falou? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Deus ele falou assim, fique tranquilo. Eu vou fazer infinitamente mais. Meu Deus do céu. Vou fazer algo que você não tá entendendo o que eu quero fazer com vocês. E aí tem um texto que até compartilhei até com alguns irmãos, cara. Eu não lembro de cabeça, vou ter que dar uma olhadinha aqui. Olha o que ele falou, cara. Olha o que ele falou. Ah, mas aí, pastor, pode ser para outra pessoa. Com certeza, mas eu peguei para mim. Né? Você pega o que você quer, né, cara? Se você não quiser, eu quero. Se você não quiser, meu filho, é um problema teu, mas eu quero. Cadê? Tá chegando aqui. Aqui, ó. Isaías 46. Olha que palavra maravilhosa. Não sei como é que tá. Eu vou ler aqui, porque essa tradução aqui é diferente. Essa tradução aqui ela é melhor. Desculpa aí, galera, tá bom? Só um minutinho. Galera, espere. Só um minutinho aí que nós vamos lendo aqui. Ó. Olha o que o texto fala em Isaías 46. Isaías 46, versículo 11. Olha lá. Ele diz assim, ó. É essa Bíblia aqui, que essa aqui ela tem uma tradução mais atualizada. Vamos, fiar. Nós estamos aqui, juntos com os irmãos, aqui nós temos que falar aqui para eles. Entra propaganda bem na hora, né? Essas horas, né, pastor? Acontece de tudo. Você é o inimigo, você levantou. É o Satanás, cara. Mas diz assim, ó. Isaías, com essa tradução aqui, ó, que é mais fácil, 46, verso 11. Olha o que diz. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido, como uma águia, para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Deus falou comigo essa palavra. Deus me deu essa palavra. Flash. Eu estou chamando um homem que vem de um lugar distante para cumprir o que eu prometi. A promessa, eu falo para vocês, não é comigo, é com eles, cara. Meu Deus. É com os europeus, é com o português, cara. O plano é dele. O chamado é dele, sabe? Então Deus tem falado muito com a gente a respeito dessas coisas. Fique tranquilo, Efésios 3:20. Vou fazer infinitamente mais. Eu vou cumprir com aquilo que eu prometi para vocês, sabe? E tem um texto que eu vou deixar para vocês aí, depois vocês dão uma lidinha, Isaías 55, que ele fala todo o projeto dele, tudo que ele tem para fazer, não comigo, mas com aqueles que se colocam à disposição de Deus. Ele fala ali tudo, sabe? Deus ele tem planos. As pessoas vieram para mim assim, cara, você percebeu que você está indo para um lugar que tem uma guerra lá, cara? Você não está preocupado com isso? Cara, os caras lá estão tudo assim, eu falei, irmão, então eu estou indo para o lugar certo. É isso porque mesmo. tem pessoas desesperadas lá, precisam de lugar paz. certo. E a paz vem de Deus, é Ele que vai fazer Meu as coisas Deus. acontecer. Então, gente, eu creio que seja isso, né? Tem tanta coisa para falar, mas a gente também não vai ficar aqui... Que seja isso, A só parte isso. 2 em Portugal. Parte 2 em Estão Portugal. convidados já, hein, gente? Estão convidados. Daqui um ano a Pode gente ir. faz lá, então, pastor. Pode ir lá, gente, né? Não vou arrumar uma mesa dessa aqui bem bonita, assim, para vocês fazerem lá comigo, né? Meu Vai ser um Deus. prazer, com toda certeza. Que conversa mais gostosa, pastor. Como é prazeroso a gente falar de Jesus e ainda mais com homens que vivem Jesus, né, pastor? Eu acho que esse é o diferencial, né? Meu Deus, muito gostoso. Então, finalizando, né? Muito Acabando. obrigado. Eu que agradeço pelo convite, obrigado mesmo. Não, Obrigado, Lucas, que pastor. foi o intermediário, Deus abençoe você, Lucas, vocês todos Não, aí, né? A nossa É, equipe, pastor, Incrível, incrível. é uma equipe incrível mesmo. Essa Os galera caras são fera, top. pastor. O Os irmão caras fala são fera. bastante ali também, é gente boa pra caramba, né? Esse fala, pastor. Só queria, antes de terminar, fazer um negócio aqui, ó. Tem como você focar na meia do irmão aqui só? Pega a meia do Kevin aqui só. Tem que focar a meia dele, irmão. Ô, O Lucas, negócio aqui é muita vontade, pastor. Mostra aí, mostra aí, ergue, irmão. ergue o pé aí. Mostra aí, cara.
Irmãos, Cara, ó. patrocínio Nubank. Pega o pé, vai. Vai. Foi minha amada que me deu. Só porque ela é roxinha. Que coisa mais feia, gente. É de basquetinho, cara. Patrocínio, pastor. Aqui é patrocínio. Olha, nos dias de vai. hoje, cara. Mas Deus abençoe você, irmão. Que bom que você, Deus te que bom abençoe que muito. você já tem, que bom que você já tem uma que te ama, né? Pra te aturar com a mesinha dessa aí, né? Deus te abençoe muito, Kevin. Mas é isso. Muito obrigado. A você que tá assistindo. Então vamos ver se a gente tá alinhado. Uma palavra cada um. Vai. Muito Obrigado a vocês que estão assistindo. a gente. Nossa, mas ficou muito bom, cara. Aham. Mas, gente, obrigado mesmo por você que assistiu. E a gente espera que essas conversas aqui não sejam só coisas supérfluas, né? Coisas que passam. Mas a gente espera que realmente essas conversas que a gente vai ter aqui nessa mesa e vocês assistindo, que sejam conversas edificadoras. Sim. Então, se edificou a tua vida, se você conseguiu entender coisas que às vezes não entendia e conseguiu entender Jesus nas palavras do pastor, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Às vezes existem pessoas que precisam escutar. E se não Foi falou, falado. escuta de novo, né? E não escuta de novo, escuta 2, 3 vezes, né? Uma hora vai falar. Vai correr, escuta, vai lavar a louça, escuta. Mas a gente agradece todo mundo, né? Obrigado pelas perguntas. E acho que é mais ou menos isso, né? Não tem muito mistério. Acabou. Né, pastor? E acabou. Igual acabou o tempo do pastor aqui, o podcast acabou também. É isso. Obrigado, gente.